Hello, my friends! Aqui é Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Estou com uma live especial com o Alas Tiran e o Renato Amoedo, que são autores do Bitcoin Red Pill. Se apresentem fazendo favor, é uma honra, tá? Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem e boa noite. Boa, fala galera. Aqui é o Alan, autor do livro também. Conheci o Bitcoin lá em 2015. Ao mesmo tempo também que eu passei que também conheci o Renato através dos grupos de WhatsApp. Falávamos praticamente dos mesmos assuntos, para a gente envolver na parte de conservadorismo e as ideias do Olavo de Carvalho. Aí foi a partir daí que a gente começou a atrelar esse tipo de assunto, mas envolvendo mais questões morais com o Bitcoin. Que eu vejo também que lá fora também muita gente também segue essa mesma linha, como o Jimmy Song, o Brad Love, o Didi. Várias pessoas abordam esse tipo de perspectiva. Então foi através de grupo que vocês se encontraram, Renatão? De grupo WhatsApp. Inclusive o pessoal da Fox não fechou de fazer a exchange sem nem se conhecer pessoalmente. Vários caras, verdade, inclusive dos sócios, só se conheceram no dia que foram assinar a porra do contrato. Esse mundo é assim, né? Agora tem pessoas que fazem parte de nossa rotina. Pô, tem várias pessoas que fazem parte da minha rotina que eu não conheço, mora a 10 mil quilômetros de mim. A gente está vivendo, o orientador lá do Obama, o Cass Sunstein, ele avisou há 20, 30 anos atrás que você teria mais identidade com pessoas de outro lado do mundo do que com seu vizinho. Porque seu vizinho, há 10, 20 anos atrás, via a mesma notícia que você, consumia, tinha a mesma conversa, comia a mesma comida. Agora não tem mais vegetariano, o cara é vegano, né? Agora não tem mais churrasqueiro. Agora o cara é carnívoro, ele tá se recusando a comer cereais. Igual a filha lá do Peterson, do Jordan Peterson, a Michaela, ela se recusa a comer animais que comam cereais, não é isso? Pra não contaminar ela do carboidrato da porra, não é isso? É isso. A sociedade, ela tende a bolhas, tende a cada vez, a tendência é inexorável, né? Se você quiser hoje, você pode simplesmente só se relacionar com pedófilo. Você pode só consumir material pró-pedofilia. Você pode só consumir material com viés pró-islamismo, por exemplo, não é isso? A gente não pode ignorar isso, né? Foi o que aconteceu. As mesmas premissas levam a conclusões semelhantes, não é isso? Eu também descobri o Bitcoin. Pode falar. Eu também descobri Bitcoin em 2014, 2015. Eu já tinha desistido do Brasil. Eu fiz mestrado, doutorado, eu fui o primeiro DENAD no Brasil. Eu fiz carreira acadêmica, fiz graduação por extraordinário aproveitamento. Peguei bolsa para ser pesquisador fora. Fui escola na Europa, na Holanda, na Alemanha, na Itália. E a Alan também fala italiano melhor que eu, viu? A Alan também passou um tempo bom aí na Itália. Aí eu tinha desistido do Brasil, eu achava que o Brasil era uma bosta e que os outros lugares podiam ser menos piores. E na hora que eu chego lá, eu vejo pessoas com QI de 150, de 160, que é mais raro do que um cara com 2,10 metros, dizendo que o juro negativo era normal, que o endividamento exponencial era beleza, que o crescimento era para sempre, que podia o Estado crescer indefinidamente, e essas coisas não fazem sentido para mim, que não tem essa inteligência. Então ficou claro para mim, porque a questão não era de lógica, não era racional, era psicopatia. O que estava explicado era uma ponerologia política, era uma questão psiquiátrica, era uma doença mental coletiva, né? E aí eu desisti do Legacy, e é aquela questão lá, não sei se vocês ouviram falar, é um dos 10 testes para mim mais importantes do Bitcoin. Porque os IUPs nunca vão aceitar o Bitcoin. Os IUPs são os Faria Limas, né? O cara que é o Marajá, o cara que é o Ministério Público, ganha 50 mil reais por mês, para ele o Estado funciona. O juiz que recebe 60 mil reais por mês, para ele o Estado funciona. O procurador da Fazenda Nacional, o auditor, para ele o Estado funciona. Ele vai até o final no Legacy. Mas é isso. O Bitcoin é um buraco negro. O Bitcoin é um buraco negro que suga as pessoas de maior densidade moral e mental. Tem pessoas muito inteligentes e tem pessoas com moralidade muito alta que não vão ser sugadas. Por exemplo, os chiocas, que têm um nível moral altíssimo, mas que por algum motivo não foram sugados cedo, né? Tem pessoas geniais que não vão aceitar o Bitcoin, porque teve alguma deficiência no outro quadrante, né? Mas deixa eu perguntar, agora voltando uma coisa pro livro. Como que vocês tiveram a ideia de construir o livro? Porque perguntavam muita coisa, eu tava relendo o livro. Diariamente eu tinha que explicar as mesmas coisas. Há 2 anos, quando a gente começou a escrever o livro, 2018, 2019, não existia Sefedim em português, não existia manual nenhum, não existia o manual. Inclusive, quem quiser comprar o livro, eu vou fazer um jabá aqui. Eu não ganho 1 centavo com o livro, viu, Edson? O livro é todo do Alan, o projeto. Agora, tem uns caras que estão fazendo
como é que chama? Uma rifa dessa porra desse livro pra ajudar a galera lá em o nome do lugar. Eu vou ajudar, eu vou fazer um vídeo. Em Pernambuco, se alguém quiser botar R$10 pra ajudar os caras de Pernambuco e arriscar ganhar um livro, é Bitcoin Pernambuco no Instagram, no Facebook, não é isso? Ou então lá no grupo do Telegram. No Telegram, né? Isso. Eu vou fazer um vídeo específico para eles. Ele entrou em contato comigo para eu pedir ajuda. Eu falei, cara, vou fazer um vídeo específico disso, pedindo ajuda pro pessoal, né? Que cara, se a gente for esperar o Estado, não vai ajudar ninguém, não vai acontecer nada, velho. Se não for a gente ajudando. Mas aí vocês tiveram com essas perguntas que muita gente faz direto, vocês tiveram a ideia de, né, compilar e colocar no livro. Isso mesmo, Basicamente foi coletando várias perguntas no próprio WhatsApp, o modo como tanto eu quanto o Renato explicavam mais questões mais morais. Porque como nós não tínhamos habilidades técnicas suficientes para estar explicando bem questões muito técnicas, aí você tem o outro aspecto do que são as pessoas que explicam tanto do lado econômico quanto do lado mais moral. Como o Renato já estava mais ligado a essa parte mais econômica e filosófica e moral, aí começou a montar a base de dados da galera, o que ia apontando. É o seguinte, Edilson, a condição natural da humanidade é a miséria, beleza? Em uma sociedade primitiva, a maioria dos seres humanos nesse planeta, a maioria dos homens, inclusive, nunca tiveram uma vagina, a maioria dos homens não deixaram filhos nesse planeta, não é isso? A condição natural é a miséria, A maioria das pessoas só conheciam clã. Até a Idade Média, antes era pior, mas até a Idade Média você só conhecia 20, 30 quilômetros em volta de sua casa. Um estranho era inimigo, se você não matasse ele ia te matar, não é isso? Com certeza. A maioria uma vida primitiva, todo mundo era capaz de fazer tudo. Quando os europeus chegavam na Oceania, o pessoal da Oceania achava que eles eram mendigos. Por que alguém pega um barco se tem terra de onde ele veio? Um barco cheio de homem, não tem mulher nenhuma. O cara vai entrar numa desgraça daquela, o cara deve ser um miserável merda. Aí o cara diz, não, a gente tem pólvora, a gente tem aço. O cara diz, então faça pólvora e aço pra eu ver. Só que o cara não sabe, você sabe fazer pólvora e aço? Eu não. Você sabe fazer pólvora? Pois é, nós vivemos em uma sociedade, a nossa riqueza vem exatamente da nossa especialização. Pólvora dá pra fazer até num ambiente, enxofre, sal enxofre, sal e cinza, não é isso? Até dá pra fazer num ambiente primitivo desse, mas aço é foda. Mas é isso que eu tô dizendo, se não tiver carvão, né? É isso que eu tô dizendo, nossa riqueza vem exatamente da especialização. Alan não falou, mas Alan começou igual a Vitalik, sem a parte da viadagem. Sem a parte da viadagem. Alan começou produzindo conteúdo pra Pantoja. É isso, olha Vitalik, só. O quê? Ele escrevia conteúdo jornalístico. Eu fiz uma carreira acadêmica, eu tinha uma outra forma de escrever, não adiantava escrever com citação, com nome e data, não sei o que, as pessoas não têm interesse de ler isso. Não. Então a gente juntou nossas habilidades complementares. O Bitcoin é uma coisa que não pode ser completamente compreendido por quase ninguém no mundo. Você vê que inclusive o Satoshi, se você comparar ele com qualquer dev atual, ele é um merda. As habilidades dele de programação, você comparar com esses meninos no Discord, bicho, com o Miguel, com os caras, pelo amor de Deus, né? Com o Otto, com o Narcélio. Esses caras programam mais do que Satoshi programava. Exatamente, os caras voam. Você vai comparar os scripts. Você acha que Satoshi ia fazer uma porra daquela? Não ia, bicho. Não ia. É isso. Nós chegamos a um nível de riqueza que só é possível devido ao nível de especialização, de complementariedade. Certo? Pessoas são necessárias para programar, para desenvolver, para empreender, mas também são necessárias pessoas que digam, não, bicho, isso é imperativo moral. Isso não é só uma ferramenta, isso vai mudar a sociedade, porra, mais do que a internet já mudou, talvez a maior invenção da energia elétrica. Há muitas pessoas, inclusive, com conhecimento técnico muito maior do que o nosso, não compreenderam que o Bitcoin era uma arma, e muito menos com a guerra que eles estavam lutando, né? E esse livro é para dar uma puxada de orelha para essa galera acordar, né? Pois é. Pode falar. Inclusive, desde que puxa esse movimento da parte mais mostrando que o Bitcoin com arma é o próprio Mircea Pompesco, né? Que foi quando eu e o Renato começou a já para outros Bitcoiners mais das antigas a mostrar quem era o Mircea Pompesco. Que falava que tem uns textos bem interessantes. Mircea, em 2011, tinha exchange de sintético, bicho. 2011 tinha de sintético. Tem lá no site dele o código lá que ele mostra. Pra você vender e comprar sintético de dólar e sintético de ações, porra, e de índices com Bitcoin, imagine. Fazer contrato de opções da porra toda. Ele é um gênio, né? É isso. Eles são gênios. As pessoas que estão sendo atraídas agora são inferiores aos iniciais, mas ainda são superiores. É um buraco negro. O que vai ter mais densidade vem, depois o seguinte vai embora, não é isso? Falando Narcélio, ele apareceu aí. Abraço, Narcélio.
Deixa eu... E, cara, vocês são na época do E-Gold? Era E-Gold que tinha na internet? Não, antes? Isso aí é muito antes de mim, isso aí é muito antes de mim. Eu sou de 2015. Eu sou da segunda era, pô. Isso aí é pré-primeira era, não é isso? Eu tava relendo aqui, cara. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual que é a parte do sistema que as pessoas estão presas e não querem largar do Legacy? Na opinião de vocês. Já me falaram aqui, o Leonardo fala de altcoin, a gente já vai falar de shitcoin já, mas o que vocês acham que mais prende as pessoas no Legacy e que não deixa sair desse mundo? Que, cara, para mim foi difícil também. Hora que você Normal CBias. Normal CBias. Viés de normalidade. As pessoas tendem a achar... Tem uma parte da psicologia que chama Behavioral Economics, que é economia comportamental. Ele mostra centenas de coisas que a gente é sistematicamente irracional. Por exemplo, endowment effect. Por exemplo, se essa camiseta sua vale 20 reais e eu lhe oferecer 20, você não quer porque essa é a sua, não é isso? Sua mãe vale mais pra você do que a mãe do outro, não é isso? O que é Com seu? certeza. Isso. A perda, quando você perde uma coisa, você sente mais do que a tristeza, do que a alegria de receber aquele dinheiro, não é isso? Então, uma das irracionalidades sistemáticas é você achar que o futuro vai ser como o passado. Não vai, velho. Inclusive, o ser humano, ele não tem intuitivamente o conceito de exponencial, é contraintuitivo. Nosso conceito de compreensão do mundo é linear. Porque a noite, o dia é linear, a gente não compreende exponencial. Intuitivamente não compreende exponencial. E a questão é que as pessoas acreditam que o futuro vai ser como o passado, mas como o passado de séculos atrás, e não o passado de gerações atrás, né? Eu acredito, inclusive, que dentro de 20, 30 anos, ninguém vai casar filha decente, cabaço, lacre, sem dote. Os muçulmanos vão ser maioria no mundo em 20 anos, né? Caramba. E além dos muçulmanos serem maioria no mundo, os chineses são 22% da humanidade. Se a tendência demográfica continuar, eles vão ser metade. Quando eu nasci, mais de um terço da riqueza do mundo era da Europa. Agora tá caindo quase a metade. Vai cair a metade de novo nos próximos 10, 15 anos. O mundo vai mudar muito. Essa putaria aí vai ser invertida graças à terceira lei de Newton. E também graças ao Bitcoin. Porque hoje o corno, né? O otário, ele é obrigado a sustentar a golpista, o filho bastardo e tal. Com o Bitcoin você vai dar o que quiser, se você não quiser, você não dá e acabou. Se você quiser, é o primeiro bem na história da humanidade. Se seus filhos não merecerem, você leva com você pro caixão. Os caras vão ter que lhe tratar bem até o último segundo, não é isso? Isso é verdade, cara. E eu não tinha pensado dessa forma. Vai mudar a relação familiar, a sucessão, a herança, a porra toda. O welfare vai colapsar. A maioria da população não vai aceitar. Nós nunca vamos convencer a maioria da população. A maioria da população queria o Império Romano. A maioria da população não queria o colapso soviético. O colapso soviético não foi uma questão de vontade, foi uma questão do preço do petróleo cair, não é isso? E a União Soviética vivia de gás e petróleo, a porra não valia mais nada, não tinha como pagar a porra. A mesma coisa é Roma. O welfare destruiu o valor da moeda, ninguém aceitava aquela desgraça, ninguém queria servidor para ser servidor público para receber um dinheiro que ninguém aceitava, e acabou Roma, não é isso? A mesma coisa. Só que dessa vez eles vão dizer a culpa é desses vagabundos aí que compraram Bitcoin. Basta torturar eles e matar até a morte. Mate o judeu que volta tudo ao normal. Que a nossa sociedade vai ser limpa, não é isso? Que vai tudo funcionar, só mate o judeu e arranca o ouro do judeu, não é isso? Ai, cara, isso é verdade, velho. Se a gente for pensar, né, dessa forma, né, a sociedade, eles não vão aceitar. Na verdade, o pessoal que tá lá em cima, né, e todo mundo quer ser governado, né, cara, isso que eu não entendo. Eu vi, acho que foi... Edson, cada pênis que uma mulher toca, a chance dela ser uma mulher decente de alguém cai a metade. Jesus, na Mulher do Poço, em João 4, diz: você não é esposa de seu marido. Você teve 4 homens, você nunca vai ser esposa de ninguém. Tem isso em Mateus, tem isso em Lucas, tem isso em Marcos, inclusive dizendo que rejeitada sem culpa não tem direito à segunda chance. Se uma mulher for rejeitada pelo marido sem culpa e casar de novo, ela é uma adúltera. Tem isso escrito textualmente da boca de Jesus em vários evangelhos. Quem quer aceitar isso? Quem quer aceitar a verdade? Qual é a igreja que diz isso a você? Que se seu marido largar você, a culpa é sua que escolheu ele, assuma a sua responsabilidade e nunca mais tente de novo. Qual é a igreja que diz isso a você? Acho que nenhuma. Qual é o pai e a mãe que vai chegar pra dizer pra filha adolescente, cada namorado que você tiver, a chance de você ser uma mãe decente cai a metade, porque você vai ficar resistente à oxitocina, como existe resistência à insulina, se você ficar comendo porcaria. Se você se envolver com 3, 4 homens, a chance de você ser uma mãe decente cai 90%. Qual o pai e a mãe que vai dizer isso para um filho adolescente hoje? Não vai, porque existe o welfare, existe a ação de alimentos, existe o governo tirando 70% de impostos de homens para dar 80% de impostos à mulher. Só que o Bitcoin acaba essa farra, né? Com o Bitcoin, cada um é um voto, né? Você pega e você roda o seu nó, você tem as suas moedas, igual você falou, quem quiser leva pro caixão, né?
Tem uma outra pergunta que eu li que eu vi lá no seu livro. O que é senhoriagem? Explica para mim. É a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. Inclusive, teve uma postagem, tratando de senhoriagem. Teve um debate aí com Caitlin Long, o pessoal, essa semana, de senhoriagem negativa. Que a CBDCs, inclusive, acho que até o Mike Maloney fez o do Read the Secret of Money, essa semana fez um vídeo dizendo que a CBDC poderia não dar certo, porque haveria senhoriagem negativa. O esquema do CBDC é ter o Fed App, ter o aplicativo do Banco Central, como já é o Pix. E aí o governo, os bancos, o banco hoje é uma antítese da liberdade. Os bancos são putinhas do governo, não é isso? Faz o que o governo manda, é uma atividade extremamente vinculada. O banco obedece mais ao governo do que ao servidor público. Beleza? Com certeza. É a atividade mais vinculada do que ao servidor público. Um policial na rua tem mais liberdade do que um agente bancário. Voltando. Com a Fed App, o governo vai diretamente fazer as transações como o Pix, e aí os bancos não seriam mais necessários ao governo. Então o governo podia, inclusive, botar pra fuder e acabando a necessidade dele, e acaba o poder dele, os bancos iam se fuder. Só que para o cara deixar o dinheiro no Fed App, ele teria que ser remunerado. Aí o pessoal estava discutindo que nesse caso, de você ter que remunerar todos os saldos de todo mundo, se você não deixar no app, o cara vai chiar, não é isso que vai deixar no banco que remunera, não é isso? Então para acabar com o banco, você vai ter que remunerar o saldo. E, pelo menos um CDI, né? O governo não pega dinheiro emprestado, o governo não precisa de dinheiro emprestado. No agregado, ele ia ter sempre dinheiro depósito, ele ia ter sempre dinheiro emprestado. Inclusive, o dinheiro emprestado entre os bancos, que é a Selic, que é a CDI, é lastreado em títulos do governo. Então, tipo assim, em última análise, todos os compulsórios dos bancos são empréstimos ao governo. Ele simplesmente ia direto na porra da fonte, cortando ineficiência e custo, não é isso? Isso é verdade. Inclusive, quando o governo monetizou, transformou em título, securitizou a dívida dele, caiu pra caralho. Não, é porque vocês não são dessa geração. Mas quem viveu na década de 80, 90, sabia que a dívida externa, o Brasil teve uma época que tinha mais dívida externa do que interna. O Tesouro Direto reduziu pra caralho o custo de dívida pro governo e reduziu o risco dele, porque a dívida dele, desde os 2000, passou a ser mais de real e menos de dólar, né? Acaba o governo tendo uma porra, você vai dever uma porra que você emite infinito, né? A senhoriagem. Isso. A senhoriagem é a remuneração pela emissão da moeda. Isso fica muito claro na questão do quinto. Ouro quintado. O que é ouro quintado? É o ouro que já foi batido, que foi cobrado 20% de imposto. Só podia circular aquele ouro. Quanto é a senhoriagem? 20%. Porque se o ouro não pagasse o 20%, não podia circular. Isso é senhoriagem. Só que hoje isso está enrustido. Porque ele não existe no real um pedaço cortado, tomei 20%. O que existe é que ele pode imprimir mais real, desvalorizando todos os reais que existiam antes, não é isso? Isso mesmo. Inclusive, a senhoriagem, o conceito de senhoriagem também foi amplamente adotado na próprio projeto da Luna. O próprio lá, o CEO deles lá, falaram que eles queriam replicar as propriedades do mundo monetário Fiat na própria rede, da própria moeda. Aí você viu, depois a galera viu no que deu. Edilson, se você me permitir uma parte em relação a esse negócio, inclusive eu avisei, eu não sei se você assistiu lá no Fausto Botelho, eu disse que o risco da Luna era menor do que fazer sexo sem camisinha com garota de programa pisteira de R$50, não é isso? Não foi isso que eu falei na porra lá? E a porra, eu falei, rapaz, não durma sem stop numa porra dessa, você vai se foder. O que eu errei foi o time. Eu disse que ia shortar quando passasse o Ethereum, não passou, não é isso? Não ganhei, mas também não perdi, não é isso? E ainda avisei. O quê? Mas voltando, esse do Tron vai dar a mesma merda. O problema... o vídeo vai sair amanhã, cara. Falei disso da Tron. Mas o pessoal fica... como é que chama? Stable algorítmica vai dar merda 100%? Não vai. Eu prefiro o stable algorítmica do que um stable bancária, porque o banco pode dar muito mais calote do que uma porra do que um stable... O problema não é a stable ser algorítmica. O problema é a stable ser subcolateralizada. Se ela for super colateralizada, beleza, bom pra caralho. Tanto é que o MakerDAO, que gera o DAI, não é MakerDAO o nome da porra? O Ethereum caiu 90%, caiu 98%, caiu pra caralho. O Bitcoin caiu 93%, o Ethereum deve ter caído, porra, foi de mais de $1.100 pra menos de 90, não é isso? E a porra não quebrou, velho. Não quebrou. Só que hoje eu não confio no DAI, não é porque o MakerDAO não funciona. É porque o MakerDAO empresta dinheiro de graça pro cara colocar cocô de negócio de stable bancária lá dentro, e na hora que der calote na stable bancária, o cara não tem como fazer chamada de margem, porque ele não vai cair, ele vai zerar, é isso ou não? Com certeza. Pois é. Na verdade, no fim, todas essas altcoins só servem, né, como rede de teste pro Bitcoin, e elas tendem a zero, né?
É que o pessoal não gosta que fala isso, acha que a gente fala porque eu E a maioria mal de alguém. E a maioria simplesmente só replicam o modo de funcionamento Fiat na própria rede, como funciona a rede, como a Bunda demonstrou, como teve toda na queda do iOS também, e de várias outras. É isso. Não. O Bitcoin pode dar errado, Edilson. Pode. Essas redes, inclusive, podem sobreviver ao Bitcoin. O problema é que mesmo que o Bitcoin dê errado, o Ethereum nunca vai ser o que o Bitcoin é. Mesmo que o Bitcoin morra, o Ethereum não vai substituir o Bitcoin. Porque o Ethereum tem dono. Porque o Ethereum tem dono, os caras... Advogado. Não, porra, tem gravação dos caras explicando como eles fraudaram a distribuição inicial, porra. O primeiro bloco já tem uma porrada de transação, então já tinha donos. Os caras, inclusive o giveaway foi falso, o ICO foi criminoso. É um esquema que eles têm. Tem os caras do Goldman, tem a gravação pública, porra, dos caras discutindo como é que fraudaram a porra. Os caras são donos da massa monetária inteira. Então eles fazem o que eles querem, porra. O negócio do DAO, do DAO deu errado, faz e devolve dinheiro dos brothers, outros que se fodam, não é isso ou não? Isso mesmo. É isso. Tipo, o Bitcoin teve concepção sem pecado. Sinless conception, como Jesus. Pode ter outro cara que nasça de uma virgem? Pode. Mas é uma coisa que acontece a cada 2000 anos, porra, ou não? Isso é verdade. O Bitcoin ele nasceu sem a intenção, né, de ganho. O Satoshi estava puto, né, criou o Bitcoin com a ajuda Nasceu sem fuder. Nasceu sem fuder. Nasceu sem gozar. Exatamente. Isso. Nasceu sem gozar. Sinless conception. Concepção sem pecado, como Jesus. Exatamente. Porque, cara, todas as outras moedas só tem um fim. Dar dinheiro pro dono. E as pessoas não entendem isso. Tem algumas moedas que têm fins nobres. Por exemplo, a intenção inicial lá do Lee, do cara que criou a Litecoin, era criar um negócio que tivesse uma complementariedade. Inclusive, até 2 anos atrás, ele defendia que o Atomic Swap, que várias coisas podiam ser criadas, aumentando a fungibilidade do Bitcoin e tal. Porra, tem várias dessas moedas, essas que, por exemplo, é de armazenamento. Tem várias dessas moedas que tem intenções positivas. Só que de boa intenção o inferno tá cheio, porra. Como é que tem até não é isso? Até na Bíblia tem lá, né, que o caminho pro inferno é pavimentado com não sei o quê. Porra, é lógico que de boa intenção o inferno tá cheio. Não é você só quem é julgado pelo coração é quem não conhece a lei. A lei é a verdade, não é isso? É o gentio, a criança pequena que é julgada pelo coração. A pessoa que é adulta, ela é julgada pela lei, porra. Isso existe no Antigo e no Novo Testamento. É isso. Qual é a lei? A lei é a verdade. Qual é a verdade? Esses outros. A verdade é que a blockchain é uma solução cara. A blockchain é uma solução que você repete a mesma coisa 7 mil, 10 mil, 15 mil computadores a cada 10 minutos, que tem um custo absurdo e por isso só é viável para coisas de altíssimo grau de importância. Hoje, talvez, a única coisa que tenha esse grau de importância seja a independência, você criar realmente uma reserva de valor independente do legacy. Talvez, por exemplo, no futuro, se existir uma rede que você venda 3G, venda internet anonimamente, eu adoraria, você não queria não botar uma rede de 3G na sua casa, um Wi-Fi. Porra, agora, as que vão prosperar, as redes paralelas, as outras blockchains que vão prosperar, podem gerar tokens de Bitcoin, usar tokens que tem um PEG Bitcoin, por exemplo, a Liquid na blockchain. Isso. A Liquid é uma blockchain ou não é? Sim. A Liquid, porra. Tem nó, não tem nó, não roda, não tem bloco. Tem nó ou não? A Liquid na blockchain? Não sei. Sim ou não? Sinceramente. Sim. Pois é, porra. A rede Liquid, porra, da Blockstream. Ah, da Blockstream? Sim. Sim. É uma blockchain privada, não é uma blockchain pública, né? Privada, não pública. Isso. Ela é útil para o Bitcoin? Ela cresce com o Bitcoin? Ela constrói sobre a plataforma do Bitcoin? A Liquid é privada, né? E aí segue os interesses da Blockstream. É porque esse negócio de público e privado, em inglês e em português é bem diferente. Public company em inglês é a sociedade aberta, não é pública de governo, não é isso ou não? Sim. É isso. A gente deixar claro para quem está ouvindo aqui que a gente não está falando de público e privado de propriedade, a gente está falando de público e privado de acesso, como local público e local privado, não é isso? O local público é local de acesso público, não é que é do governo, não é isso? Um bar, um restaurante, nesse sentido que a gente está falando aqui, é um local público, que qualquer um pode entrar. A Lightning, por exemplo, é algo que em propriedade é totalmente privado, não é isso? E o acesso é totalmente público, não é isso? E isso. Tem um token lá que tem um PEG com Bitcoin, não é isso? Já que você quer pegar um exemplo. Pronto. Mas é isso. O Bitcoin é uma plataforma. O Bitcoin é uma plataforma. Muita coisa vai ser construída sobre o Bitcoin. Eu acredito, inclusive, que esses stable, como é o nome que eles falam?
como é, stable automatizada, como é que é a expressão que eu usei aqui? Algorítmica. Algorítmica vai bombar. Só que tem que ser super colateralizada e não sub. Se ela não for colateralizada, se ela não for automatizada e também não tiver fundo, uma porra vai dar merda também, não é isso, Edson, não? Com certeza. A Light Network é um protocolo de segunda camada que é muito interessante, porque ela roda uma camada acima do Bitcoin sem depender, né? Sem colocar a rede em perigo, né? E a ideia para cada crédito que tem ali, tem Bitcoin para pagar todo mundo? Sim, porque tá todo mundo. Tem Bitcoin custodiado ali para fornecer Bitcoin a todo mundo. Pois é, não é isso? Se desfazer o nó, cada um vai pro seu endereço. Não é um sintético. Não tem sintético ali. Se desfazer o nó da Lightning, volta para cada um pra origem, né? E já desde o início já se discutia que o Bitcoin é para ser uma camada de liquidação e que todo para ser construído tudo em cima de redes, em camadas. Como funciona até o próprio sistema Fiat funciona assim. E sempre deu certo. E o Bitcoin, como uma camada de liquidação onde ninguém tem um controle, aí a camada de confiança é maior. Aí outras redes podem ser construídas em cima dela, ou em paralelo a eles. Mas sempre utilizando o Bitcoin como a referência. Tem muita gente que torce o nariz para as redes de segunda camada, porque fala que o Bitcoin não é suficiente por causa de 21 milhões. Me fala o que vocês acham disso, né? Ele explica para o pessoal, né? Por que é suficiente, né? Até, afinal de contas, tem, né, o número de casas decimais já mais que o suficiente do Bitcoin. Desculpa. Já foi pensado justamente por isso mesmo. As 8 casas decimais já foi justamente pensado para a questão de microtransações. Quando o Satoshi, o Ralph Finney e outros estavam discutindo sobre outras camadas. E que aqueles millisatoshis que iriam ser transportados por essas camadas serviriam sim como... O que eles estão discutindo agora é só na questão de padronização das camadas ou dos decimais, que fiquem mais confortáveis para as pessoas se acostumarem ali. Mas isso aí vai ser só resolvido muito mais na frente. Aí quero fazer uma pergunta pessoal para vocês dois. Vocês acham que o dólar vai acabar, que as moedas fiat vão? Eu sei que elas vão colapsar, mas acabar, vocês acham que vão? O dólar será o último a morrer, né? Antes disso, várias outras fiat irão morrer. Ainda não completou nem 100 anos ainda de idade ainda, como é o padrão, mais ou menos, como se dá na quebra de uma moeda de um grande império. Quantos bitcoins você acha que existe em custódia corporativa nos Estados Unidos? Tem muito, cara, tem muito. Eu não sei nem precisar. Inclusive, a maioria dos bitcoins depositados em corretoras brasileiras, eles estão legalmente nos Estados Unidos, não é isso? Caramba. Essa galera dessas corretoras de empréstimo colateral da porra, tu não manda você botar a porra na BitGo pra dar uma mamadinha lá? Hein? A BitGo tem sede aonde? A Coinbase tem sede aonde? A Kraken tem sede aonde? A Bitstock. Eles podem legalmente mandar como é o nome que o vagabundo lá disse que era um soldado e um cabo, como é? Ele pode mandar um soldado e um cabo e um oficial de justiça. Você acha que algum CEO desse vai querer ser torturado, preso, vai ser mandado para Guantánamo para não entregar o dinheiro de terceiros? Ou vai entregar? Vai entregar ou não vai? Vai entregar. Inclusive ele vai ganhar dinheiro com isso. Porque na hora que o Bitcoin for comprado em dólar, vamos dizer que agora o governo americano pague qual a cotação atual do Bitcoin? Agora tá 31.800 dólares. Deu uma subidinha. Caída, né? Porque qual a queda? Porque horas atrás estava 32 e pouco, não é isso? Voltando. Inclusive pode ser um bootstrap. Isso aí pode dar merda. Vamos ver os mercados aí. Mas voltando. Ó. Se o governo americano desapropriar 3 milhões de bitcoins, o Bitcoin vale mais ou menos no dia seguinte. Se desapropriar? Se tomar... Em inglês... A desapropriação não é expropriação. A desapropriação é um instituto jurídico de compra involuntária que, inclusive, foi criado para contornar um outro problema de behavioral economics chamado holdout effect, não é isso? Você tá falando grego, mas manda bala aí, vamos Mas você sabe o que é desapropriação, porra? Em inglês chama eminente domain. O governo pode chegar e comprar sua casa, não é isso ou não? Ele tem uma estrada pra passar aqui. Aí você vai dizer, não me aplica, eu quero 50 milhões, senão não vai ter estrada. Aí o governo te dá 5 que saia, não é isso ou não?
Não existe desapropriação. Porra, Edil, você não sabe que existe desapropriação? Que o governo pode comprar essa casa aí, essa desgraça, se ele quiser, acabou ou não? Do jeito, da hora que quiser. E pagar o valor que quiser. Não é assim. Vai ser o executivo, existe controle, o judiciário vai discutir o valor e tal, mas você vai sair dessa porra. Não entendeu? O executivo não vai pagar o quanto ele quiser. Tem judiciário, tem o valor base do IPTU, não é isso ou não? Tipo, não é assim, o cara não vai dar qualquer dinheiro. Mas, por exemplo, ele pagar o valor de mercado do Bitcoin, muito difícil o tribunal vai dizer que essa venda não foi justa. Agora, o governo americano fez isso com ouro 2 vezes. Ele fez isso com ouro de países em 71 e fez isso com ouro de pessoas em 32. Ele comprou ouro voluntariamente da galera, não é isso? De $35, não é isso? E depois, no dia seguinte, diz, agora essa porra vale 50, não é isso? Se ele comprar o Bitcoin na tora de todo mundo, inclusive coincidiu o valor de 32 para 32 mil, não é isso? Não é isso? Não foi $32 uma onça? É, 32, não é isso? O quê? Voltando. Mas eu não lembro se valia isso, não. Eu sei que o governo definiu um valor, falou, ó, agora eu vou comprar nesse valor. Historicamente, uma onça era $20. Historicamente, uma onça era $20. Uma moeda de ouro de uma onça de 31,5 gramas. Você pode ver no Velho Oeste, eu tenho inclusive várias, que é é $20. É $20. Né? Não é isso? $20 era uma onça. Aí depois foi 35, 50 e tal. Aí hoje em dia, porra, é 2.000, não é isso? Pronto, voltando. Eles fizeram isso com ouro. Eles compraram involuntariamente e no dia seguinte disse que a porra valia o dobro. Se eles comprarem o Bitcoin involuntariamente, no dia seguinte, que o governo americano tem mais Bitcoin do que ouro proporcionalmente ao market cap, o Bitcoin vai subir ou cair. Simplesmente 3 milhões de Bitcoins vão sair da porra da oferta, não é isso? Vão sumir dos book. Pois é, vai acontecer o que com o valor do Bitcoin? Vai acontecer o que com o valor do Bitcoin? Vai subir 10 vezes, porra. Vai subir. Inclusive o cara que foi roubado, que recebeu a porra, vendo dobrou em horas, ainda quer comprar a porra dele rápido, não é isso ou não? E ainda vai acontecer o efeito do Fight for Quality, né? Que a galera, todo mundo vai querer vender suas shitcoins e vai querer pegar a Bitcoin, justamente porque o maior governo do mundo. O maior governo do mundo tiver 3 milhões de Bitcoins, ele vai proibir o Bitcoin? Ah, lógico que não. Esse daí vai ser o verdadeiro Fight for Quality. Você lembra de Zélia, Lauro? Você lembra de Zélia Cardoso de Mello, que era casada com, inclusive, aquele cara da escola. Como é o nome do cara? O famosão lá, o da televisão, da Globo, como era o nome dele, que era casado com ela? Todo mundo ficou rico, bicho, do congelamento. Quem é que não sabia? Você acha que os políticos não vão saber antes comprar a porra e sacar a porra deles? Hein? Com certeza. Ah, porra. E essa galera vai ser contra ou a favor do Bitcoin depois? Não, já vai ser a favor. Eles só estão contra agora só para dar um migué no povo, né? E quem sofre por último é o povo, né? Eu passei uma semana em Portugal agora nas minhas férias e eu descobri várias coisas que eu não tinha entendido. Por exemplo, a população dos países da União Europeia vem caindo há 9, 10, 11 anos, dependendo do país. Esse ano a população da maioria dos países vai subir, até Portugal vai subir, e a população deles vai continuar subindo cada ano de guerra que tiver na Ucrânia, não é isso? Vale a pena pro europeu pagar o dobro do combustível e não ter, por exemplo, como tem a Suécia, 27% mais homens do que mulheres em idade fértil, Estado Islâmico, estuprador a porra toda, pra você ter criança na sua escola, pra você ter criança na praça, pra você ter um equilíbrio de mulheres e homens. É criminalidade, bicho, é produtividade. Um país que não tem criança não tem futuro. Eles estão comprando as crianças da Ucrânia. É compra. A União Europeia impôs que esse Zelensky proibisse a saída de homem e permitisse a saída de mulher e criança. Esse Zelensky, no mês passado agora, decretou a perda de bens total dos traidores, ou seja, dos inimigos dele. Você já imaginou, velho, se você desse a Bolsonaro, a Lula, o poder de acabar com todos os bens e fuzilar qualquer um que fosse contra ele? A primeira coisa que Zelensky fez foi anular, bicho, olha, bicho, se você é servidor público, você é promotor, você é juiz, você não é mais porra nenhuma se você é do partido de oposição a mim. O cara é o rei déspota agora, meu irmão. Você acha que ele quer que essa guerra dure ou quer que essa guerra acabe? Hein? Quer que dure. Mas os governantes são assim, cara. E a Rússia? A Rússia tá com um superávit que nem a China nunca teve, bicho. Os caras exportam 12 vezes mais do que importam. Ninguém é permitido de comprar nada do exterior e a galera continua vendendo gás, petróleo. Pra Rússia tá ruim a guerra? Pois é. E cada ano que esses lourinhos estão, que as crianças e tal, se pica de lá, a chance dele voltar é metade. Uma criança de 5, 6 anos que passa 2, 3 anos em Portugal, na Holanda, ele vai se sentir mais holandês do que ucraniano. Vai ter os amiguinhos lá, vai falar o idioma lá, a mãe vai ter emprego lá, arranjar um macho lá, acabou, meu irmão. A Ucrânia é um país que no início da guerra tinha metade do PIB per capita do Brasil. Alguém que morou na Holanda, na Alemanha, na Espanha vai querer voltar para um lugar desse? Isso que depois da guerra o país acabou, né?
Não, água, depois da guerra o país acabou. Mas, cara, você acha que eles não podem também... Cara, é que aconteceu tanta coisa lá que eu já não sei mais nem o que vai sobrar para eles, né? Nem se o Bitcoin resolveria, né? O Bitcoin, para quem comprou o Bitcoin, resolveu. Inclusive em Portugal, uma coisa interessante, os mais pobres vão para os países mais ricos, porque se você é um fudido, você quer auxílio social e trabalhar. Você vai para a Suíça, você vai para a Holanda, não é isso? Você vai para Luxemburgo. E os mais ricos vão para os países mais pobres. Porque o dinheiro dele vale mais e normalmente o tratamento tributário é mais benéfico. O Bitcoin, por exemplo, vendido a retalho em Portugal, não cobra imposto. Então quem comprou o Bitcoin, tem inclusive documento público da Ucrânia, teve uma fase que 10% dos oficiais, 15% dos policiais estavam comprando Bitcoin. Que é o cara que está no front lá vendo que a pica vai entrar, não é isso? Uhum. Cara, guerra só é bom pro governo, né? Isso aí, historicamente, né, a gente já sabe disso. A população só se ferra e tá lá, enquanto o pessoal tá lá no fundo, né, tomando champanhe e rindo da população. Mas agora a gente tem uma moeda para quem comprou, quem utilizou ela pode se proteger disso. Vocês veem o Bitcoin como a única forma de proteção? Mais que o ouro, mais que o... Não, tem outras formas de proteção. Você ter como sair fisicamente do país é uma grande forma de proteção. Você, de onde você está aí, você sai do país de bicicleta em 2-3 dias, não é isso? Não, também não é tão perto da fronteira assim, mas é perto. Você não pedala 150 km por dia, não, na adrenalina? Prefiro pegar o carro. Não, você fugindo não tem carro, não é isso? Na China agora, custa $100 mil. Alguém tirar ou botar você de dentro da China. Beleza? Deus. Custa $100 mil. E isso, a Argentina fechou a porteira dos escravos, a Nova Zelândia, a Austrália, países considerados civilizados. Você acha que não pode acontecer aqui? Pode. O Brasil pode acabar. Quem tiver aqui perde tudo. E se você tiver Bitcoin, a única coisa que ele sobra é o Bitcoin que você leva na sua cabeça, não é isso? Só isso, com as palavras. Ou num papel perfurado, num cartãozinho que você tem uns furos e mais uma senha que tá na sua cabeça. E mais um gabarito que tá na sua cabeça. O cara tomar o cartão não tem problema nenhum, não é isso? Não tem problema nenhum. Pois é. Você pode fazer também de várias formas, até na nuvem com a palavra na sua cabeça, se for desespero, né? É. Enfim. Até me perdi aqui, o cara falando. Dia de declarar imposto de renda. Pergunta pro Renatão. O que ele falou? Dia de imposto de renda, 38. Vale a pena declarar? Sim, vale a pena declarar. Eu declaro. Eu declarei, inclusive, no site do TRE. Inclusive, por causa da eleição de 2018, que eu perdi o medo de morrer, porque já não tinha jeito, a porra já tava lá no site do TRE, então já tinha declarado, eu já ia morrer de qualquer maneira, pelo menos ia ser útil, não é isso? Vale a pena declarar, porque amanhã ou depois o Brasil acaba, e vão ter vários países que vão dar passaporte de graça e outros que vão vender para bitcoiners. Como existe o esquema de Santi Kitts Neves, você bota lá $150 mil na mesa, ele te dá um passaporte escrito, que você nunca vai pagar nenhum imposto de renda, não é isso? A Suíça tem um lugar aqui onde tem o Crypto Valley que chama. Como é o nome do negócio lá? Como é que se pronuncia em alemão? Que tem o Crypto Valley. Lá você chega lá no canto. Tsug. Que você paga um lump sum e você nunca mais paga imposto de renda nenhum. Sua família inteira tem visto eterno lá, não tem passaporte, mas tem visto. E vocês nunca mais vão pagar nenhum imposto pessoal. Você morrendo, sua família herda sem pagar nada. E obviamente não todos aqui também é um perigo também. Você acha que um país desse vai aceitar Bitcoin sem origem? Hein, Lauro, você acha que a Suíça, o cantão de Zug, vai aceitar Bitcoin sem origem? Com certeza não sei, acho que não. Pois é. Portugal vai aceitar comprar passaporte? Nem a Salvador não vai aceitar a porra do Bitcoin sem origem, né, velho? Alguma porra você vai ter que dizer que de veio isso ou não, hein? Com certeza. Mas aí tem formas de você fazer e esquentar. Porra, não, rapaz, no abafamento você se picando de qualquer maneira, na hora é foda, é melhor você pensar antes, não é isso ou não? Se você tá comprando com dinheiro lícito, do suor do seu trabalho, que você tem que comprovar de onde veio, por que não ter uma parte, pelo menos, legalmente? Porra, e se o cara chegar e disser, não, tem imposto, no Brasil, inclusive, tem leis, tem garantia constitucional, que você só pode cobrar o imposto, foi criado no ano anterior, e você só pode mudar uma alíquota no mínimo 90 dias antes, não é isso? Tem o princípio de 90 dias e do ano. Se os caras inventarem imposto sobre propriedade, você vai ter pelo menos 90 dias para fazer a declaração final de saída ou se picar desse país, ou dar a cara dura que perdeu a porra da senha. Não, ou dizer, perdi a senha, fui hackeado, não é isso? Agora, voltando à pergunta anterior que você fez, a explicação para o problema da deflação é o normal bias de novo, é o viés de normalidade. Inclusive, você se fudeu, você caiu na pirâmide, porque existe um cacoete, existe um viés de normalidade, de que você tem que aumentar suas unidades para não perder, porque você se acostumou com a inflação. Isso As pessoas, mesmo. a humanidade ainda não se acostumou
Tipo assim, a gente viveu um breve período durante o Gold Standard de 100 e poucos anos, de que o poder de compra do ouro entre 1700 e pouco e 1800 e pouco, ele ganhou. Só que aconteceu isso depois de um período de 300 anos de desvalorização do ouro. A Espanha mesmo colapsou, Portugal colapsou várias vezes, porque, porra, tinha ouro pra caralho, então o ouro se desvalorizou. Isso ficou na memória coletiva. Até o ouro e a prata se fuderam como reserva de valor. Quando chegou nas Américas aqui, tinha ouro pra caralho ou não? Tinha pra caralho. A Espanha não arrecadava? Ou Portugal arrecadava? E a quantidade de riqueza produzida em Portugal, com todo mundo vindo pro Brasil, aumentava ou diminuía? E na Espanha, diminuía, e a quantidade de ouro chegando aumentava. É lógico que teve inflação, porra. É lógico, é isso. Tipo assim, nós tivemos um breve período, entre o século 17 e 18, quando teve o Gold Standard, de deflação em ouro. Mas isso foi uma exceção na história da humanidade. A humanidade não está preparada, não existem os gatilhos mentais, certo? Das pessoas entenderem que você mantendo o número em Bitcoin, e que a maioria das pessoas que tiveram Bitcoin tomaram no cu. Não é só mongoloide, otário, não. A maioria, gente, porra, bom pra caralho. Gente com QI de 150, porra. Gênio de 1 para 1 milhão. Essas galera se fuderam. Eles não entenderam Bitcoin, ou deixaram no HD. Teve época, porra, que não tinha seed. Você tinha que manter uma porra de um arquivo DAT, você não atualizasse, tomava no cu, porra. Tinha procedimento complexo, porra. Não tinha private. No início não era assim, porra. Não existia seed, não existia private. Se você for comparar de hoje para 2 anos atrás, porra, só de maiúscula e minúscula não ter mais, porra, no endereço já simplificou pra caralho, não é isso ou não? Caralho, velho. Porra, tipo assim, é isso, as pessoas não entendem, porra, que a gente tá comprando terreno no mato. É mais barato porque tem risco e não tem infraestrutura, não é isso ou não? Com certeza. Cara, mas você falando de perder, é engraçado, porque eu instalei o Bitcoin Core, aí o arquivo eu tinha salvo no HD, e o HD deu pau, só que era R$15, era só de teste. Eu falei, cara, por incrível que pareça, ainda perdi 15, que não sei quanto que vai valer daqui não sei quantos anos. Perguntaram aqui, o que vocês acham da hiperbitcoinização? Vocês acham que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer? Acho que vai, mas talvez não seja nosso tempo de vida. Será? Tem um texto do Leta, inclusive, recente, não tem, Alan, sobre isso? O dos remanescentes. Já havíamos até postado aí recentemente lá no... Isso, não do Leta, que o Leta fazia, como é? 2F FOMO, como é? 2F FOMO, não é isso? Isso. Você viu esse do Leta? Não, esse último, aquele da tecnologia de EU. Não, é isso, que ele comenta, inclusive, que a porra podia empinar no final, né? Que explicava os fundamentos que podia acontecer. Eu acho que não vai ser nosso tempo de vida, não. Eu acho que em 20, 30 anos, o Estado vai ser menos relevante do que as igrejas são. As igrejas. Mas ainda vai existir governo e tal, inclusive porque a galera tá todo no otimismo e tal, mas vai ter uma fase aí de uns 5 ou 10 anos que nós vamos ser perseguidos mesmo, tipo, 10 vezes pior do que os judeus na Alemanha nazista. Não tinha câmera na rua, né? Você podia dizer não sou judeu, não é isso? Agora, a conversa vai ser outra, né? Irá ter a separação, né, dos infernos totalitários e aqueles mais livres, e os mais livres. Vai ter guerra. Inclusive, o Bitcoin não é garantido de dar certo. Pode vir um meteoro amanhã destruir a Terra, pode vir um buraco negro, passar uma outra estrela próxima, a gente ser desgarrado do Sol e se congelar no universo. Tudo isso pode acontecer, não é isso ou não? A humanidade pode acabar a qualquer momento. O Bitcoin pode não dar certo. Inclusive, o Bitcoin não dando certo, talvez seja refeito um projeto exatamente igual ao Bitcoin, com outra prova de trabalho. Se o Bitcoin se fuder, não é isso? For quebrado por algum motivo, tiver algum bug. Agora, é isso que eu falei. Eu acredito que projetos como o Ethereum, por exemplo, projetos como a Luna nunca substituiriam o Bitcoin, mesmo que o Bitcoin deixasse de existir. Porque eles não têm a concepção sem pecado. A questão é essa, tem dono. Não existe nada no mundo que seja mais ESG. Não existe nada no mundo, Lauro, que seja mais ESG do que Bitcoin. Bitcoin é a governança suprema, não é isso? Bitcoin é a sustentabilidade suprema. E o Bitcoin é como é governança, sustentabilidade e environmental. Não há nada mais ambientalmente sustentável que o Bitcoin. O Bitcoin, inclusive, subsidia a produção de energia em qualquer lugar, mesmo fora do grid. Não há nada mais sustentável que o Bitcoin, não há nada mais ambiental que o Bitcoin, não há nenhuma governança no mundo é superior à governança do Bitcoin. Ninguém é obrigado a nada, meu irmão. Ninguém é obrigado a nada e todo mundo colabora, porque se não colaborar, é pau no cu, não é isso? É isso que eu acho incrível do Bitcoin, a diferença para as altcoins. Alan, a gente não precisa empurrar para ninguém. Eu falo, cara, você compra se você quiser, velho. Se você não comprar, para mim não vai fazer a menor diferença. Já altcoins, não. O cara vai falar, não, compra minha shitcoin aqui, compra meu negócio aqui e fica enchendo o saco, velho. Lauro, você acredita em Deus? Tem alguma denominação religiosa? Cara, eu não posso falar aqui na live, senão vão dar hate. É isso. Mas
Quando o cara chegou e perguntou quem é você? Você é Deus e tal. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E ele diz no Templo de Salomão, aquela passagem lá, ele é cego porque o pai dele pecou, porque ele pecou, não é isso? Aí o cara passa a terra e diz, não, ele é cego, porque se ele não fosse cego, eu não o curaria, ele não estaria no paraíso, não é isso? Ele foi cego para ser salvo. É isso. Todos nós somos cegos até um certo momento para sermos salvos. Ninguém nasce sabendo porra nenhuma. A gente tem o dever de defender a verdade, não é isso? O diabo é o pai da mentira. Você entra no golpe, porque quando você quer o impossível, só o mentiroso pode te satisfazer. Aí o namoradinho vai dizer pra sua filha, eu amo você e tal, vou te dar prazer. Chega lá, descabaça ela, engravida ela e se pica, não é isso ou não? Não é isso que ele vai fazer? Vai meter a pica de graça e se picar, não é isso? O diabo é o príncipe da mentira. Na hora que você... E o problema é que quando você tá cheio do demônio, quando você tá cheio do seu pai, quando você tá servindo o seu pai, o demônio, você quer a mentira, porque você só quer aceitar a mentira porque você não quer aceitar a verdade. Deus é a verdade. A verdade é a natureza das coisas. E se você serve a Deus, você tem o dever de alertar as outras pessoas, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Você tem que dar aos outros o que você gostaria que alguém desse a você. O que tem no livro ali é o que eu queria que alguém tivesse me dito, porra. Antes, em 2012, ok? Não é isso ou não? Se você pegasse esse livro em 2012, puta que pariu, não é isso antes, hein? Não, mas na verdade é o seguinte... 2016, você pegasse essa porra na sua mão, viajasse no tempo, caralho, não é isso ou não? O quê? Rapaz, tinha mais 1 milhão na minha conta aqui. 1 milhão? 1 milhão? Perdi. 1 milhão? Foi só o que eu perdi, de bobeira. Pois é. Mas, cara, eu tive a experiência de escutar o Daniel Fraga, mas eu não tinha entendimento também na época, é muito louco, né? Cheguei a trocar e-mail com ele, na República Tcheca em 2015, eu vi um caixa de Bitcoin, eu já tinha um negocinho na minha cabeça, só fui comprar no final de 2016 e entrar mesmo em 2017. Às vezes, as pessoas elas não conseguem entender o porquê o Bitcoin é importante. Por quê? Porque não entendem como o governo imprime dinheiro, como que ele faz a gente de trouxa, né, toda vez. E mesmo assim ficam procurando um salvador que vai salvar, enquanto a pessoa, cara, você tem que fazer o seu, trabalhar, né? Estudar, economizar, enfim, investir no que você gosta, no seu tempo, na sua família, enfim. Na verdade, Bitcoin é isso, né? Depois que eu fui entender que a gente quer as coisas boas pra gente, pra quem a gente gosta, e cada vez evoluir mais. Enquanto as pessoas que estão nas altcoins querem só ganho rápido e imediato, é preferência temporal, né? E eles não querem nem acumular a própria altcoin, quer mais acumular Fiat para vender lá no final e ter mais Fiat ainda no banco, né? Aí é que tá, essa é a grande diferença. A pessoa quer acumular Fiat, eu não quero acumular Fiat, eu quero acumular Bitcoin. E hoje a gente vive num mundo com a revolução tecnológica tão grande que acaba que a moral vai sendo deturpada cada vez mais. E todo esse processo aí você acaba se descolando. E quando a gente escreveu a primeira... Quando a gente escreveu a primeira edição, não existia Michael Saylor na nossa comunidade. Sim, mas já na primeira edição, tinha uma expressão que a gente usou pelo menos umas 20 vezes, e que Saylor adotou e usou mais de 200. Que pode ser a resposta para essa pergunta do título. Porque o Bitcoin é um imperativo moral. O Bitcoin não é uma opção pragmática. O Bitcoin não é uma opção financeira. O Bitcoin é um imperativo moral. Se você não investir em Bitcoin, você é comparsa de crimes da ditadura. Se tem uma ditadura de exceção, se tem um lugar onde ser vagabundo vale a pena, que não tem lei, como é o caso do nosso país, infelizmente, e você investe nesse país, você está financiando o prefeito vagabundo, o juiz vagabundo, o juiz supremo ladrão, o político ladrão. Se você não quiser ser comparsa dele, você não pode pagar impostos voluntários. Você não pode ter carro, você não pode ter imóvel que não seja isento, você não pode acumular a porra da moeda podre dele. Se o governo não acumula a moeda podre dele, só acumula dívida, pra dívida desvalorizar e ele emitir na porra do dinheiro, pra que você vai acumular essa desgraça? Você tem que acumular dívida em real. Inclusive, eu acredito que os sintéticos de real, quando começarem a acontecer, os sintéticos, quando você tiver entrar no site, foi o que eu falei lá em Fausto, a intenção da Luna era criar um mercado que existe uma demanda absurda. Em poucos anos, eu acredito que nos próximos 3, 4 anos, nesse ciclo, vão acontecer sintéticos, como o Micea, engatinhou em 2011, vão ter sintéticos, você vai poder comprar ações, você vai poder comprar índices, você vai poder comprar ouro, petróleo, completamente colateralizado no Bitcoin, você vai poder fazer empréstimos colateralizados contra carteira múltipla, e quando acontecer isso, o Bitcoin vai sugar 10 vezes a quantidade de dinheiro que já sugou, apenas de pessoas que preferem negociar ações sem KSI, sem controle de jurisdição específica, utilizando arbitragem regulatória, fazendo um KSI de outro país menos escroto, menos totalitário, e aí você vai ver o que é. Não vai ser Bitcoin de bilhão, não, vai ser Bitcoin de 10, 20 bilhões. Aí a conversa
o Bitcoin de 20 trilhões de dólares, né, aí a conversa vai mudar, não é isso ou não? Na hora que o Bitcoin bater o ouro e valer várias vezes mais do que o ouro vale, aí a conversa muda. Aí a gente vai para um outro nível. Porque na hora que você transfere riqueza, gradualmente você transfere poder político. E essa nova elite vai ser. Aí você vai ver o que é a nova elite natural ocupando o lugar dela na sociedade. E o Bitcoin geralmente ele vai trazer o restauro da propriedade privada, né? Como é lá de fato para ser. Porque hoje em dia você não tem casa, não tem carro, tem que pagar IPTU, tem que pagar IPVA, tem nada. Tudo do governo. Isso. A única coisa que você tem é o Bitcoin na sua carteira e pronto. Se você tem que pagar todo ano para continuar nesse imóvel, o imóvel não é seu, é do prefeito, não é isso? Isso. É isso mesmo. É por isso você... Aqui onde eu moro, 80% dos imóveis não paga porra nenhuma. Porque a escória é o pessoal que elege o prefeito. E o comércio aqui na favela não fechou porra nenhuma. Vai lá na favela, mande um fiscalzinho da prefeitura ir lá entrar na área controlada pra fechar o comércio do cara na pandemia. Vá lá, beleza, vá, seja homem, vá lá, vá dar testa lá pra você ver o que vai acontecer, não é isso? Só é viável empreender no Brasil informalmente, e a prova disso foi o comércio não fechar na pandemia nas áreas controladas pelo crime, não é isso? Deixa eu falar, uma coisa que eu acho é o seguinte, que o Brasil não vai colapsar totalmente, porque, cara, a gente é meio ANCAP de tudo. O cara que mete o fogo, por mais que tenha a polícia, a repressão, não consegue, cara. A galera meteu o fogo, igual você falou, na favela o cara lá tava funcionando, aqui tinha festa clandestina. Mas tem moeda física. Mas tem moeda física, Lauro. Vai deixar de ter moeda física. Todas as transações no Pix vão ser monitoradas. Você recebe um jogo do bicho 5 milhões no Pix, pra você receber dinheiro que inclusive veio da boca de fumo, você recebe 5 milhões no Pix do jogo do bicho? Você vai se fuder. Pois é. E aí o crime vai desistir? O tráfico de drogas vai desistir? Não, claro que não. Como é que vai ser? Tem muito político aí. Tem muito político aí recebendo na China, não é isso? Em Macau, dizendo que ganhou aposta em Macau, não é isso? Mas o cara mesmo, o cara da boca de fumo, o cara da boca do bicho, o médico sem recibo, ele vai receber como quando não tiver mais dinheiro físico? Ou ele vai ter que receber em Bitcoin, ou ele vai ter que receber um sintético de Bitcoin, né? Isso concede outro país, que de preferência nem reconhece a República, né? Não tinha pensado nessa forma, isso é verdade. Tem vários países que não reconhecem a República. O Brasil reconhece Taiwan como país, tem um escritório diplomático comercial ali, não é isso? Se o Bitcoin é muito menos tradição, né, que tem essa questão também, que se a galera for para esse tipo de país que não reconhece que extraditar estrangeiros. Não, o Narciso perguntando, você receberia o dinheiro do tráfico, Edson? Em Bitcoin? Em Bitcoin ou no Pix? Depende, não é isso? Em Bitcoin tem uma carteira muito especial, com outra seed, não é isso? Com os saldos extremamente separados, não é isso ou não? Hein? Segregação total, nem a porra como é que chama? Do gerador, nem uma palavra do seed igual, não é isso? Igual, por via das dúvidas, né? Pra não confundir, não é isso? Mas, assim, da comunidade, do pessoal que você vê, que vocês conversam, quero saber uma opinião pessoal de cada um. Vocês conseguiram, além do livro, convencer, vamos supor, os parentes de vocês, ou as pessoas, os amigos mais próximos? Porque pra mim, cara, por mais que eu converse, fale com as pessoas, eu não sou aquele chato do Bitcoin. Se o cara perguntar pra mim, eu vou explicar tudo pra ele. Mas é a minoria, cara, e por isso que eu acho que ainda a gente tá no início. Vocês também têm essa ideia de a gente estar no início das criptomoedas, do Bitcoin, na verdade? Eu, particularmente, eu desisti. Eu só dou o livro de presente só e não falo nada, não. Ler. E também por segurança pessoal também, eu não acabo não falando. Só digo mesmo só que sobre questões morais, que os políticos são merda, o papo mais libertário. Mas sobre o Bitcoin eu evito muito falar. Me exponho mais sobre o Bitcoin na internet mesmo. Ah, tá. Pessoalmente... eu já sou exposto, não tem jeito, então... Porque eu já fui tirado muito como maluco do Bitcoin, não sei o quê. Aí eu acabei desistindo, eu só dou só o livro mesmo e a pessoa que escolha se quer ou não aceitar. É que nem as pessoas como passam dando... tinha muito isso aqui no Brasil. Várias pessoas passavam dando a Bíblia. Até hoje tem ainda, das igrejas, os missionários passam dando a Bíblia. Agora tem gente que joga fora, tem gente que leva para casa, às vezes lê, às vezes não lê. É mais ou menos, basicamente esse o modo de funcionamento. Quando eu vejo que tem uma pessoa que eu vejo que precise assim, aí eu dou. Agora ela terá a sua responsabilidade pessoal, se ela vai ou não abrir, pelo menos falei a primeira página, ou então eu leio pelo menos o prólogo. O correto de quem mexe com Bitcoin não é evangelizar ninguém.
Inclusive, a maioria das vezes que alguém lhe pede um conselho, o cara não quer ouvir a verdade, ele quer um reforço da opinião dele. Isso mesmo. Teve um brother meu que tava falando comigo, que não sei o que eu vou botar pra fuder, o que é que você acha de eu morar em outro país? Sua mulher vai ficar sozinha em casa? Você quer que outro homem, sua filha, chame outro homem de pai? O cara queria me dar soco, não é isso ou não? Ah, com certeza. Ele não queria ouvir a verdade, ele queria ouvir que, bote pra fuder, você vai ganhar dinheiro pra caralho, não sei o que, não é isso ou não? A maioria das pessoas, quando ela pede conselho, ela não quer ouvir a verdade. Ela quer um reforço da opinião dela, não é isso? É isso. Aconteceu o que com o João Batista porque ele disse a verdade? Foi decapitado, né? Aconteceu o que com Jesus porque ele disse a verdade? Geralmente quem diz a verdade é isso. Quando você vê uma cruz, aquilo representa sacrifício, não é isso? E quando tem escrito em cima da cruz INRI, aquilo é uma sentença judicial demonstrando que quem matou Jesus foi o Estado. O Estado é o instrumento demoníaco e através de um sistema democrático. Ele perguntou, vocês querem Jesus ou Barrabás? E a galera disse o quê? Jesus. Não, Barrabás, queremos Barrabás. Jesus que se foda, não é isso que a população disse ou não? Não, queremos uma... Não, a população pediu. Vocês querem... Pôncio Pilatos respeitou a tradição da Páscoa e disse, vocês podem escolher por aclamação um vagabundo para ser, como é que chama? Liberado. É o ladrão, assassino ou é Jesus? Aí a galera escolheu quem? A democracia escolheu Jesus ou Barrabás? Não, vai sempre escolher o pior, não tem jeito. O ladrão, exatamente. A Bíblia demonstra desde o início que o assassino é o Estado e o instrumento de legitimação do assassinato é a democracia, não é isso? Os pais fundadores nunca, não existe democracia em nenhum documento em Constituição, é república. Quem vota é quem bota o cu na reta, é quem tem skin on the game. Você não pagou, você não vota. É isso, a sociedade, como é que chama? A democracia societária funciona, porque tem alinhamento de interesses. Toda corrupção advém da separação de propriedade e controle. Nossos avós sabiam, é o olho do dono. Quem engorda é o gado. O gado, não é isso? Você deixa sua mulher, você deixa sua filha anos na mão de alguém para o outro tomar conta, ele vai tomar conta como se fosse dele, não é isso ou não que ele vai fazer? Não é isso ou não? E isso não é como se fosse seu, é como se fosse dele. Pronto. Os sistemas, o meu doutorado, mestrado, foi na área de imobiliário. Por que no Brasil, sistematicamente, durante a maioria das décadas, a maioria das pessoas que investiram em ações se fuderam? Porque não existe mercado imobiliário no lugar que tem juro subsidiado e não tem garantia legal ao minoritário. Sistematicamente, quem investe em bolsa toma na bunda. Quando que você percebe o que é juro negativo? É porque eu trabalhei na área de finanças, fiz doutorado na Mackenzie Finanças, eu estudei na área de análise econômica, eu percebi o que era juro negativo. Na hora que eu entendi isso, eu fiquei deprimido de pensar em me matar mesmo, de ver, o mundo vai virar uma Coreia do Norte. Aí eu vi um texto do Uric lá que explicava que a solução para o juro negativo era o Bitcoin. Aí eu comecei a pesquisar o que era Bitcoin, abri conta na Fox, comecei a comprar devagarzinho e conhecer a comunidade. E aí me salvei mentalmente. Hoje em dia eu tenho família e tudo mais, graças ao Bitcoin. Senão eu teria provavelmente me matado. Eu tava quebrado quando entrei no Bitcoin, agora tô muito bem. O Narcelo tá me zoando, porque eu vi um cabeludo numa balada, tirei foto das costas e postei no Twitter. Aqui o Narcelo é aqui. Abraço, Narcelo. É isso, mas eu não tenho nada contra homossexuais. Eu quero deixar isso bem claro. A nossa obrigação é odiar o pecado e não o pecador, não é isso ou não? Ai, Narcelo. Tenho muitos amigos homossexuais, inclusive. Colegas de trabalho. Tenho nada contra. Tenho contra o pecado. O pecado. E a mentira. Você servir ao demônio. Você tem que ser sincero com você mesmo, não é isso? Você tem que reconhecer a natureza das coisas. E isso é a coisa mais difícil. É por isso que eu digo, hoje em dia a maioria dos homens são mulheres mentalmente e a maioria das mulheres são crianças. Você não pode deixar uma criança fazer o que ela quiser, ela vai fazer merda. Nós vivemos em um condomínio que porteiro vota. Isso é a democracia. Democrática era a Coreia do Norte. Democrática era a Alemanha Oriental. Democracia no nome é condomínio que porteiro vota. Ele sempre vai votar para o condomínio aumentar de preço até o condomínio colapsar e ter mais porteiro. Isso é democracia. Nós queremos uma república. Quanto mais você bota de dinheiro, mais você vota. Isso funciona. Porque toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Se você mantiver o controle e a propriedade alinhados, não tem corrupção. Mas se você falou que quanto mais colocar dinheiro, mais você vota. Se for assim, o Ethereum 2.0, você vai, quem tiver mais stake...
Você não tem como comprar os caras. Porque eles já têm, eles estão montados. Eles têm o dinheiro e o fluxo de caixa. É como você tem como comprar o Banco Central do Brasil? Não. Você tem como comprar o Banco Central americano? O Fed é uma organização privada, mas é uma patota. Os vagabundos, os psicopatas, quem puder ler a ponerologia política, os psicopatas não seguem uma lógica financeira. Eles querem poder, porra. O cara da Coreia do Norte, o Xi agora, tá destruindo a China pra aumentar o poder dele. Ele podia ter 100 vezes mais riqueza. Se ele desse 1% mais de liberdade, ele não quer. Ele quer escravos, não é isso? A gente tá lidando com um psicopata ponerológico. São pessoas que querem nos escravizar, querem castrar nossos filhos. Não tem uma coisa, eles não pensam em lógica financeira como eu e você, entendeu? É incomprável, eles não estão à venda. As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. Puta, você paga com dinheiro. Vagabundo, merda. Vagabundo, você paga com dinheiro, não é isso? Sua mãe tá reclamando de sua mulher, tem que te dar R$1.000. Cala a boca, tome aqui R$1.000. Ela vai calar a boca? Vai. Hein? E chupe meu pau. Não é assim. Aí você vai perder a mulher, não é isso? Ou não? Ou não? Porque não. Tome 500 conto aqui, cala a boca e vai chupar minha rola, não é isso? Não é assim, não é isso ou não? Não é assim, não é assim. Olha aqui, ó. Meu sonho é levar o 38 no encontro da minha família para conversar com meus tios e petiscos. Não ia, se os petistas entendessem o Bitcoin, coloca isso no livro. Não ia precisar botar dinheiro no ânus, porra. Não ia precisar botar dinheiro na cueca, porra. A mulher lá do Lula, como é o nome da amante lá que ele largou, não ia ter que levar 38 milhões de avião presidencial, porra. Ai, cara, é incrível como as pessoas pegam e ficam acreditando ainda em políticos. Eu tento fazer as pessoas falar, ó, não importa se você é direita, esquerda, o que você for, velho. Não acredite em político, né? E a ideologia tem que ser você, a liberdade para você. Cada um buscando a sua sem atrapalhar os outros. Mas é isso, Lauro. A maioria das pessoas não quer ser livre. A maioria das pessoas quer segurança. Mesmo. Só que quando você renuncia à segurança pela liberdade, você perde os dois. Só que a pessoa tem que aprender com anos para entender isso. O problema, o problema é que as instituições do país, as instituições mundiais, é por isso que, por exemplo, eu vou votar nulo, eu não voto em Bolsonaro. Eu não posso votar em Bolsonaro ele apoiando esse terrorista comunista vagabundo do Tedros, porra. Tipo, nem o país do cara não. E ele reconduziu a putinha de Pequim pro OMS. Eu não posso votar em Bolsonaro, ele aprovando 15, 16 leis feministas, dando mais dinheiro pra uma puta que teve um filho sem pai do que pra mãe de família, né? Você dando mais dinheiro pra mãe solteira, né? Como o negócio da Bolsa Vagabundagem lá, como é o nome do negócio do auxílio. Porra, eu não tenho como votar em Bolsonaro, ele apoiando e sancionando uma lei que você fere o sentimento de uma mulher, como é que chama? Subjetivamente vai pra cadeia, porra. A vagabunda lá, que fez uma acusação mentirosa, podia fuder a vida do cara de estupro, ganha uma lei com o nome dela pra proteger a falsa acusação de estupro. Vai se fuder, na moral. Eu não tenho como votar em Bolsonaro, porra. Bolsonaro é moralmente inferior ao Lula, porra. Bolsonaro é um falso amigo, é um cara que se diz seu amigo pra comer sua mulher e te envenenar em sua casa, porra. Lula é um ladrão, um assassino que diz, eu vou te matar, venha que eu vou te matar, se eu te ver eu te roubo. Porra, o que é moralmente inferior? Um falso amigo ou um inimigo declarado? Um inimigo declarado, você sabe de onde vem. O cara é homem, pelo menos ele tá dizendo o que ele vai fazer, não é isso ou não? Isso mesmo. Eu não voto já tem muito tempo, né? Eu não acredito na política, então, pra mim, se der merda aqui, o aeroporto, se eu não conseguir mudar o maior número de pessoas, né, pra liberdade... Eu queria investir, faz um crowdfunding aí pra meter Cogos deputado, estadual ou federal, eu pingava, velho, eu queria ver Cogos, mesmo que Cogos ficasse calado, não desse um pio, só ele teve 200, 300 pau por mês, pra ter gente que fizesse um vídeo decente, um áudio decente, que fizesse uma pauta do programa dele. Porra, bicho, ia bombar em alta, você não acha não, Edilson? Ia. Uma vez eu tava em São Paulo no último mês, ele foi lá pra causar na frente do estabelecimento que tava pedindo certificado de vacina. Aí tem um amigo nosso que mandou pra ele, falou, cara, só muda seu nome aqui, entrega e você vem aqui beber com a gente. Ele foi lá, foda-se, eu não vou, papai. Ele fez um vídeo. Eu acho, sinceramente, que juntasse 5 caras, que fechasse a sociedade mesmo pra financiar a porra e depois cotizasse a porra do gabinete, 200 conto cada um, a campanha de R$1 milhão, Cogos estava na cabeça, não ia ter erro, velho. Ia ser o próximo Enéas, velho. O próximo Enéas. Cara, mas infelizmente a política é um jogo de cartas marcadas. Infelizmente não tem pra gente, né? Pra gente que tem um viés libertário, cara, pra gente qualquer um que entrar lá vai se corromper, infelizmente. O problema é que candidaturas viáveis são controladas no Brasil, é o esquema cubano. Nem a China, nem a União Soviética não era assim. É Brasil e Cuba, que o mesmo órgão escolhe os candidatos,
normatiza a eleição, executa a eleição, conta os votos, fiscaliza e julga. É o mesmo órgão que faz a porra toda aí de pessoas que chegaram lá através de meios ilegais, né? Isso que o posse deles foi nula. Então, tipo assim, porra, é um estado de exceção. Quem estudou o Public Choice, quem tem alguma formação de política, sabe que um estado de exceção, onde não tem lei, não existe voto da urna. Se não tem lei, porra, o cara escolhe o candidato e diz quem quiser ele ganhou. É um estado de exceção. Os votos é com os pés ou com armas. Ou você vai matar ou morrer, ou você desinveste. E você matar ou morrer só funciona coletivamente. Você tem que se organizar e você fazer um grande sacrifício. Você, com Bitcoin, você consegue sair dessa porra, não financiar a desgraça, se dissociar o futuro de sua família dessa merda. Por isso que o Bitcoin é imperativo moral. É a única maneira de você não ser comparsa desse esquema criminoso. Né? Pois é, mas antes do cara começar com o Bitcoin, ele tem que entender um pouco como funciona o sistema e como que... Não, pô, você pode chegar para um petista, dizer, você não quer financiar Bolsonaro, compre Bitcoin. Você não quer financiar seu governador vagabundo, compre Bitcoin, que ele nunca mais vai triscar nessa desgraça. Você não quer pagar a ação de alimentos, compre Bitcoin. Você não quer a execução, compre Bitcoin, não é isso? Você não quer sair com como é o nome lá do senador que meteu no ânus? Você não quer meter 50 mil reais no ânus, compre Bitcoin. Você não quer meter 50 mil na cueca, compre Bitcoin, não é isso? Mas não tem jeito, ele vai colocar em outro. Sempre querem um Salvador, aí ele vai colocar em outro. Ele vai comprar comer a Trezor na sua mão pra enfiar no ânus, não é isso? Não, tem que enfiar uma coisa no ânus, não é isso? Tem que enfiar uma coisa no ânus, não é isso? Não. Ledger que você vende? É o que? Ledger ou é Trezor? Ledger, Trezor, Sequex, Bitbox, a gente tem open source. Qual é a maior de todas? É a Kipki antiga, não é isso? Que era quadradona, né? Que era cheia de canto vivo, não é isso? De todos, era um tijolão. Pra enfiar no cu. Pronto, exatamente. Ele vai fazer questão de comprar essa. Tem que ser a Kipki antiga, não é isso? Cheio de canto vivo mesmo, né? Isso pro cara sentir mesmo entrando. Até eu perder o raciocínio aqui. Deixa eu perguntar pro Alan. Qual que é a parte... Steel, como é o nome? Você vende a chapa de aço? Você vende a chapa de aço pro cara marcar na martelada? Ele vai comprar isso pra botar no ano, não é isso ou não? Ele vai fazer questão de comprar essa aí pra botar no ano, não é isso ou não? Alan, vamos falar uma parte do livro. Qual que é a parte que você acha mais importante, tirando o livro todo? Uma das coisas que você falasse, assim, olha, lê aqui primeiro. Deixa eu ver o prólogo. Alan falar. O prefácio do Guilherme, que mostra muito bem a ideia geral do livro, que diz que você só vai sobreviver por conta do Bitcoin, que é onde ele diz justamente o que a gente não tá disposto a que o cara seja obrigado a compreender o que tem aquilo ali. Mas se ele estiver aberto a escutar o que tem ali, ele irá abrir mais a sua visão. O prólogo, o prefácio e o prólogo. Pode isso aí, é mais coisa envolvendo mais o Bitcoin, sobre a parte técnica. Mas se ele lê só o prólogo, que explica toda a parte bem moral e o porquê básica, né? Do aspecto de subversão que vive. Que tem lá, a gente cita a teoria da subversão de Yuri Bezmenov, que a teoria da subversão basicamente diz que várias áreas da sociedade vão sendo subvertidas, como a área cultural, a econômica, a área educacional. É por isso que complementando também o que você tinha perguntado também, porque a gente nas escolas nas escolas somos acostumados a ter essa visão de normalidade, como o Renato citou ali. É justamente porque os engenheiros sociais são especialistas em subverter todas essas áreas da sociedade. É a partir daí que, se a pessoa entende aquilo ali, ao decorrer do livro, ela já vai estar muito mais, como é que diz? Convencida. Agora, se olhar para uma perspectiva bem enviesada, tipo assim, como teve um cara que disse que a gente é tudo bolsonarista, sendo que a gente faz críticas ao próprio Bolsonaro no livro, aí o cara não entendeu nada do que tá escrito ali, a não ser um esquerdista mesmo, que já tem um viés de confirmação, vai dizer que tudo que tá ali, principalmente no prólogo, é tudo mentira. Sabe o que eu acho legal dos esquerdistas? Que você, os últimos, os que não acreditam, vão pagar o preço do Bitcoin mais caro. Cada um paga o preço que merece, mas no fim, todo mundo vai ter lá o seu Bitcoinzinho e vai falar, eu avisei, não avisei? O próprio a nobreza natural vai ser restituída. As pessoas que têm maior valor moral, elas vão ser restituídas com maior poder financeiro e político. Só que esse vai ser um processo de 2, 3 gerações, de 100 anos. Sim, a gente está apenas no começo e o pessoal está achando que
nós estamos no fim, porque o Bitcoin bateu 150 mil, 30 mil dólares e na verdade, só está dando no preço. Mauro, independente de Estado entrar, antes de entrar na fase 5, a fase 5 é quando o governo começa a comprar Bitcoin. Essa fase aí, o Bitcoin vai valer, 100, 200 trilhões de dólares. Antes disso, o Bitcoin, para bater o ouro, ele vai bater o ouro só com sintético. Vão ter empresas, por exemplo, você tem conta na BitMEX, você tem conta na Deribit, tem dólar lá, que você não saca em dólar, como era na Finex antigamente. E são dólares sintéticos. Vai ter empresas que vão começar a negociar ações, índices, ouro, petróleo, colateralizados em Bitcoin. Como o DAI é um colateral, é um sintético de dólar colateralizado em Ethereum e Bitcoin. Não entendeu o que eu estou dizendo? Só isso já tem potencial para o Bitcoin bater o ouro, valer 20, 30 vezes mais do que ele vale hoje. Isso vai ser o que vai acontecer nos próximos anos. E na hora que um país desse, nem que seja a Rússia, é um país merda, começar a emitir Bitcoin Bond, acabou. O Bitcoin Bond vai permitir a países captar dinheiro 3, 4, 5 vezes mais barato do que na mão do FMI. Eles vão dizer foda-se pro Legacy. E eles vão começar a emitir dívidas 50% em Bitcoin no scroll. E apenas pagando cupom no ano que o Bitcoin não subir mais do que 10 ou 20 ou 30%. Que talvez vai ser metade ou um terço dos anos. Bitcoin lá nesse bonds? O quê? Com os outros? Como? Você tem coragem de colocar seu Bitcoin lá com os outros, seu Satoshi? Mas olha, o Bitcoin Bond, como ele foi concebido pelo Samson Mow, ele não é para você se expor a Bitcoin. Ele não é para a pessoa que é capaz de fazer sua própria custódia. Ele é para alguém que quer uma renda fixa em dólar ou se expor a Bitcoin sem ter exposição a risco idiosincrático de empresa. Porque se eu tenho uma ação da MicroStrategy, eu tô vulnerável à MicroStrategy tomar um rect. É diferente, eu tenho um título de governo que é lastreado em Bitcoin, porque tem um governo garantindo e tem o Bitcoin na mão de um terceiro, que não é o cara que está emitindo o título. Essa seria uma maneira de eu ter uma renda fixa em dólar e, eventualmente, meu dinheiro triplicasse e o Bitcoin multiplicasse por 6. Se agora, o Bukele lá, inclusive Naíbe significa sem medo, né? Vamos ver se ele é sem medo, se ele é culhão mesmo, né? O quê? O pai dele é muçulmano, o irmão dele se converteu, ele é um imã, e já disse que já salvou mais de 20 mil almas, já tirou mais de 20 mil cristãos para ser kebab, para ser islâmico, né? Isso eles são palestinos, né? Se Bukele agora lançar um título que você bota lá 100 mil dólares e ele garante um retorno de 6, 7, 8% ao ano em dólar, ou se o Bitcoin subir mais de 12, metade do que o Bitcoin subir, e você ganhar um passaporte de brinde, visto, caralho, você não tem interesse de ter não a rendinha em dólar? Muita gente vai ter, né? É igual você falou. Você vai renunciar metade do lucratividade de Bitcoin, porque o Bitcoin subindo você ainda continua ganhando. O Bitcoin cair, você tem a mesada para gastar seu dinheiro para pagar suas contas de casa e ainda ganha um passaporte novo, residência porra toda. Pelo amor de Deus, né, velho? Vai ter gente que nunca compraria Bitcoin que vai comprar uma porra dessa. Vai ter gente que tá cagando pra porra de Bitcoin e quer a porra da renda fixa em dólar, meu irmão. Se o cara pagar na Liquid, vem cá, quem é hoje que investe em XP, essas desgraças aí, tudo em juro negativo, que tem uma opção que pague mais do que 6% em dólar, no mínimo, bicho, no mínimo líquido no seu celular, porra. Você não depende de ninguém pra sacar o dinheiro. Isso não existe, porra. Existe? Não. Qual é o produto financeiro que paga mínimo de 6% líquido em dólar? Não existe, porra. Não tem mercado pra isso. O cara lançar isso vai bombar ou não vai? Pelo amor de Deus, né, velho? E esse vai ser o mas eu não tô contando isso. Eu não tô. Isso é a fase 5 lá das 5 fases do Bitcoin. Essa é a fase 5. Eu nem tô contando isso. Só a parte de sintético. O Bitcoin já aumenta de 10 a 40 vezes, já bate o ouro, porra. Essa parte aí multiplica por 10 ou 20 de novo, porra. Caramba, é muita coisa, velho. A questão é que, tipo assim. O Bukele. Você falou que as pessoas que têm o Bitcoin por conta própria não investiriam, mas outras pessoas que querem ganhar uma renda em dólar... Não, pessoas que têm o Bitcoin... Você não investiria para ter uma renda fixa em dólar? Você não botaria 5, 10, 20% dos seus Bitcoin lá para ter um passaporte extra, até para onde fugir se der merda aqui, ter uma renda fixa em dólar se o Bitcoin cair, não é isso? De um garantido por governo e garantido por Bitcoin. E se o Bitcoin subir, você ainda recebe metade do que o Bitcoin subir, tá ruim? Não, tá bom. Porra, bom pra caralho. Reais para comprar Bitcoin para deixar lá. Bom pra caralho, bom pra caralho. Vamos pra caralho. O problema é que o Bukele ainda não teve, eu não sei se foi por questão contratual, coragem. Ele com certeza tá recebendo pressão de FMI, de governos, a porra toda, uma pressão gigantesca. Ele tá pra fazer isso desde o ano passado. O governo dele, se não captar dinheiro aqui é o fim do ano, ele vai ter que carregar com o Bitcoin e ficar de 4 pra FMI, ou emitir a porra do Bitcoin Bond. Ele não tem opção, porra. Daqui pro fim do ano a gente vai ver. Eu não sei se o El Salvador vai ser o primeiro. Agora, se um país conseguir captar dinheiro pagando um terço do que pagaria pra FMI, os outros países não vão copiar? Bom. Então acabou. Você já viu a galinha matando uma cobra? Ainda não vi.
Deve ter. Bote na internet aí, galinha matando cobra. 4 ou 5 galinhas não mata não, agora chama umas 20. A primeira que bicar, todas vão partir pra cima e despedaça a cobra, não é isso? Ah, com certeza. Mas isso é verdade. O pai, igual você falou, vamos ver se ele vai conseguir, né? Se o FMI vai deixar ele fazer tudo que ele tá pensando, né? E não sei se também, vocês acham que essa queda também é pressão aí, ou tudo que tá acontecendo? Não, acho que a questão é o juro, a redução do juro. Você aumentando o juro nominal, você reduz a taxa de desconto. Na hora que o cara despenca a Nasdaq, na hora que o cara despenca o SP500, diminui a quantidade de riqueza no mundo, diminui a quantidade de dólares. Que dólares também são criados sinteticamente contra colateral de ação, de imóveis. Eles estão destruindo o valor das coisas. A questão é que a maioria das pessoas não está percebendo que reduzir taxa de juros não vai controlar a inflação. Porque a inflação não está sendo provocada pela redução de taxa de juros. A inflação está sendo provocada por perda de produtividade, por sanção, por tributo, por tranca-tudo, por coisas absurdas de negócio de meio ambiente, essas desgraças que vão provocar a inflação. O que resolvia a inflação é você reduzir o tamanho da porra do Estado, que eles não vão fazer, né? Não, o Estado só aumenta, não tem como. O Estado... E vem cá, Edilson. Vem cá, Edilson. Se o cara aumentar o juro de 0 para 5 e a inflação mudar de 5 para 10, tem alguma diferença no juro real? Porra nenhuma, não é isso? Não, e outra, a inflação que eles fazem ali nunca é real. Porque quando você coloca na ponta do lápis, alimento, qualquer coisa, você ganhou dinheiro do que deixar em qualquer tipo de aplicação que eles só existe uma medida objetiva de inflação, que é o aumento da base monetária, que no Brasil, nos últimos anos, foi em média acima de 25%. Se você não lucra acima de 25% líquido e descontado o risco em real, você tá perdendo riqueza, você vai se fuder. Isso é verdade. E, cara, eu não consigo colocar na cabeça das pessoas isso, cara, porque ele acha que o dinheiro tá lá no banco, tá na poupança, até ele tirar da poupança, coloca ao menos na renda fixa, cara, ao menos faz isso. Você vai perder menos, você vai estar perdendo do mesmo jeito. Mas não, comodismo é demais. Mesmo eu falo, velho, você tira daqui e coloca aqui. O pior é que a maior parte da reserva de valor do Brasil não está em reais, está em imóveis, que vai ser um investimento pior do que reais. Vai ter bairro vazio no Brasil em 20 anos. A população do Brasil já está envelhecendo 3% ao ano. Nós já passamos do bônus demográfico, do dividendo demográfico. O Japão perde 500 mil de pessoas por ano e vai perder cada vez mais. O Brasil vai passar por isso exponencialmente. O Japão perdia 50 mil pessoas por ano há 10 anos, agora é 500 mil. É assim que funciona. Começa um pouquinho e depois a porra explode. A questão é que, como a gente conversou no início, as pessoas, a noção de exponencial é contraintuitiva. As pessoas não conseguem perceber processos exponenciais. Ele interpreta aquilo como uma coisa linear, como as marés, que é um pico e volta, o cara entende como linear. Não é. Não, o nosso cérebro não foi evolutivamente preparado para entender as coisas como exponencial. Como linear. A porra é exponencial. A população do Brasil vai envelhecer exponencial e depois vai cair exponencial. E só vai voltar a crescer a população, ou pelo menos parar de cair, 20 ou 30 anos depois de acabarem as leis feministas e o welfare. Na hora que isso acontecer, na hora que acabar o Estado Social, na hora que acabar as leis feministas, é porque acabou a República Brasileira, acabou a democracia, né? Mas, cara, graças aos políticos... Fala, Alan, senão depois eu volto com... Não, tudo isso aí que o Renato tá falando aí pode ser encontrado lá na Lei de Wagner, que diz que o Estado tende a crescer sempre em riqueza e poder. Que é o tema do principal livro do professor Olavo, né? Isso. Ao passo que ele diminui quando a sua população diminui também. Que a partir do momento que acontece o colapso populacional, o próprio Estado vai acabando por si só também. Que tem o documentário do Jardim das Aflições, lá do José Teófilos, que até no YouTube. E tem também um livro também do professor Olavo, que fala também justamente dessas questões aí. Lei de Wagner. Mas vocês não acham que, assim, as pessoas estão abrindo os olhos? Porque, cara, eu tô vendo mais pessoas libertárias, mais pessoas... Quantos filhos você tem, Edilson? Eu ainda não tenho nenhum. Que idade você tem, velho? Cara, tô chegando perto dos 40. Pois é, você abriu os olhos... Porra, a galera abriu os olhos que não vai ter previdência? A galera abriu os olhos que não vai ter previdência? A galera abriu os olhos que real não vai valer mais porra nenhuma? Hein? Adianta o que ter Bitcoin se não tiver ninguém pra cuidar de você? Hein? Não, eu vou ter, né, mas... Assim, tava me preparando, porque foi uma guinada esses últimos anos e agora eu tô, né, preparando e procurando também, né, porque não é fácil. E é difícil, velho. E você escolher a pessoa errada pra você engravidar, meu irmão, é foda. Pior que perder dinheiro. Você ter filho com puta, é foda, velho. Humilhação do caralho, não? Hein? O resto, pra sua paz espiritual, acabou, né, velho? Hein? Vamos voltar no Bitcoin. Cara...
Eu quero a opinião de vocês, eu já sei das altcoins, mas vocês acham que todas as altcoins elas ainda vão sobreviver no futuro, mesmo numa hiper bitcoinização? Ou não? Pode sobreviver. Várias altcoins podem sobreviver, mas não como reserva de valor. Essa que eu mencionei mesmo, tem Libre, do pessoal lá do Odyssey, tem várias que tem finalidade, que tem um fim e tal, que tem alguma utilidade, e que você olha o gráfico dela, teve um pico e depois a porra só vai se fudendo, não é isso ou não? Em Bitcoin a porra só perde valor. Pode continuar existindo, como o Litecoin pode existir daqui a 50 anos e valer 1000 vezes menos em Bitcoin do que vale hoje, né? O real, o dólar existe há séculos, não é isso? Há 100 anos atrás, um dólar era 20, uma onça de ouro era $20. Hoje é 2.000, não é isso? Em 2.000. Porra, ele, mais ou menos, o dólar existe, médio, né? O cara que achava que o dólar era moeda de ouro de 20 não existe mais, né? Ou não? Tem uma frase, né, que as moedas fortes duram mais ou menos 100 anos, né? A cada ciclo que teve, 100 e pouquinhos anos, 100 e pouquinho. Isso. Então, acho que o dólar já tá passando do tempo. E aí vai ver a era do Bitcoin. Eu não encaro o Bitcoin como moeda, eu encaro o Bitcoin como reserva de valor. Eu acho que o dólar pode existir, inclusive se eles desapropriarem 3 milhões de Bitcoins, se eles desapropriarem 3 milhões de Bitcoins, eles têm dinheiro para se financiar gerações. Eles vão ser a última moeda a ser destruída, bicho. 3 milhões de Bitcoin é foda, é Bitcoin pra caralho, velho. Se você considerar que tem entre 3 e 4 milhões de Bitcoins perdidos. Bicho. Porra, e fora esses, acabou, não tem mais porra nenhuma. É tudo de pessoas que o Druckenmiller falava, que são zelotes religiosos. É um cara que vê a porra cair 93% e continua comprando, não vende a porra. Tipo assim, se os caras tirarem, secarem o mercado, a porra vai aumentar por 50 em uma semana, porra. Ninguém vai querer vender. Assim, o quê? Eu conheço gente que, cara, pode tá caindo aí que tá rindo, eu mesmo. Isso. Então tá caindo, tô rindo. Nem olho, cara. Juro pra você. Isso. O pessoal fala e vem falar assim pra mim, ó. Ah, Edilson, é porque você comprou lá atrás mais barato. Velho, então por que você não compra agora? Porque lá no futuro o pessoal fala a mesma coisa pra você. E tem questão dos ciclos também, né? Que a galera, todo mundo acha que sua altcoin favorita vai durar esse ciclo, sendo que já diversas outras que vivem a partir de hypes. Já sumiram praticamente, se for olhar lá no CoinMarketCap. A reserva de valor, viu, Edilson? Se você observar, inclusive comentei isso no livro, a evolução das reservas de valor, da utilidade fim e da desmaterialização do dinheiro, ela é progressiva. O primeiro dinheiro da humanidade, há 5.000 anos atrás, ninguém via valor em ouro. O cobre era muito menos valioso do que uma obsidiana, do que uma pedra que você podia fazer uma ponta de flecha, um machado, não é isso? Primeiro eram ferramentas o dinheiro, não é isso? Depois de ser ferramenta, eram contas e tal, coisa que você podia usar, que você podia ter uma finalidade, você podia usar para moer alguma coisa. Aí depois passou a ser cobre, aí a porra vai avançando. Inclusive a relação dos portugueses com os índios mostra isso claramente. Se o português oferecesse ouro e prata, o índio não ia ter interesse nenhum. Ele tem que oferecer ferro, machado, não é isso? Oferecer coisas que seja útil pro índio. Mas não, o índio não tinha chance nenhuma, bicho. Ele não tinha cachorro, ele não tinha galinha, ele não tinha cavalo. Tipo assim, ele tava no nível que a gente... Tipo assim, ele tava no nível tecnológico do Neandertal, porra. Nem cachorro o cara tinha, não é isso? Que a gente tem há 15 mil anos. Mas não conseguiram escravizar os índios, né? Tiveram que trazer os escravos. Isso aí, se for pensar nessa. Rapaz, eu não sei não, viu? Eu não sei não. Tem pesquisas. Pesquisa que eu vou lhe dizer agora, os alogrupos. O Y você pode identificar de onde veio o pai. O Y, você só herda do seu pai, não é isso? Uhum. Sim ou não? Sim. E a genética mitocondrial? A mulher não tem Y. Inclusive a Bíblia diz que a mulher é uma fração do homem. A mulher é uma fração do homem. Nenhuma mulher tem Y. E todos os homens têm toda a genética que contém na mulher e mais o Y. Então a genética inteira de todas as mulheres está nos homens. E a genética que está nos homens e faz os homens não existe nenhuma mulher. A mulher parte é uma fração da genética do homem, não é isso? Que é exatamente, inclusive, na criação, na ciência, a ordem é a ordem que está na Bíblia da criação, não é isso? Existe mais variabilidade genética no homem do que na mulher. Mas tem uma parte do seu corpo que você só herda de sua mãe, que é a genética mitocondrial, que não está no seu núcleo, que está no organela chamada mitocôndria, não é isso? Não é assim? É isso. E como não tem mitose e meiose, ela é exatamente igual. E o índice de mutação dessas porra é fixo. Então você consegue, através de progressão matemática, por exemplo, tem mais diversidade de genética mitocondrial na África do que fora da África. Existe muito mais diversidade genética entre os negros da África subsaariana, do que o resto do mundo, que é uma fração de pessoas que saíram da África e se espalharam. Não entendeu o que eu estou dizendo,
Lauro. Existem pesquisas disso que eu estou lhe dizendo. Pesquise que você vai ver. Haplogrupos de Y e de genética mitocondrial. Você vai ver que menos de 3% dos homens do Brasil descendem de índios. E mais de 25% das pessoas no Brasil têm genética mitocondrial de índio. Ou seja, os índios machos foram exterminados e as vaginas foram aproveitadas por quem chegou, não é isso? Não entendo. Eles não foram escravizados, eles foram exterminados, não é isso? Mas as mulheres não, né? As mulheres sobreviveram. Os escravos não tem nada a falta de capacidade dos índios, mas o tráfico de escravos era muito mais lucrativo que o dos índios. Olha, aqui. Na verdade, eu dei aula em Palmas que tinha índio pra caralho. E eu vou lhe dizer, não é o que eu sei, que eu nunca fui em reserva nem porra nenhuma, eu já fui, mas trabalhando. Eu vou lhe dizer o que as índias diziam. No século XXI, eu não estou falando do século XVIII nem XIX. As índias diziam que preferiam ser esposas de um cara que todas queriam sair da reserva do que ficar lá. Por quê? Como é a cultura do índio? Quem é que trabalha? Quem é que vai pra guerra? Quem é que se fode de trabalhar? Quem é que cuida da porra toda? É a mulher, não é isso ou não? É a mulher. Inclusive, durante séculos, existem relatos da mulher dizendo que preferia ser mulher do branco e do negro do que do índio. O índio não foi exterminado por porrada, tiro, nada disso. Ela foi exterminada pela Índia, porra. Porque o cara branco, negro, ele sabia que era dever dele botar a feira dentro de casa. Se ele não botasse, ele se sentia gigolô vagabundo, não é isso ou não? É isso? Você tá botando a saia justa aqui, pô. O quê? Não, porra, você acha bonito a mulher caçar, ficar cozinhando, plantando pra você? Que e na roça, né, cara? Você vai se sentir, não é isso? Na cultura do índio, quem é que faz a porra da farinha, que planta? A função do cara é guerrear, não é isso? É o leão, não é isso? A leoa que alimenta o leão, não é isso? Isso aí é verdade. Mas eu não sou expert nisso. Isso é o que eu ouvi das índias que foram minhas alunas. Isso eu ouvi de pessoas que viveram essa situação. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas esse relato idiosincrático se repetiu várias vezes na região lá onde eu lecionei. Vamos voltar à pergunta do Bitcoin, que já fomos nos índios. Se você quiser, pesquise isso. Pesquise o número de homens que descendem de Y de índio e o número de pessoas no Brasil que tem genética mitocondrial de índio. Você vai ver que é mais de 10 vezes maior o descendente de índias do que de índios. Vamos voltar lá no Bitcoin. Depois eu vou pesquisar esse negócio dos índios. Mas você acha que se o Bitcoin não sobreviver, nenhuma outra altcoin vai sobreviver? Você já respondeu isso, mas eu queria saber do Alan. Elas podem sobreviver, mas não vai ser reserva de valor, na minha opinião, diga. Pela maioria das altcoins se comportarem muito como esquema de startups, que é quebre, e não necessariamente pensando no aspecto econômico de hard money, como muitas tentaram e morreram, essa nova geração, praticamente, se o Bitcoin morrer, por exemplo, eles só vão pensar nisso aí. Sim, em aplicações que sejam, como é que se diz? Complementares ao que já temos hoje como empresas de startups, mas eles não vão pensar como na questão de token de pagamento, toda essa questão aí. Praticamente pensa aí. Ele não tem nenhuma chance de que isso venha a acontecer, tipo assim, o Bitcoin morrer e alguma venha assumir. Justamente porque já vai estar com a sua reputação já manchada já. E vocês manjam muito da parte técnica ou não do Bitcoin? Da mineração. Oi. Acompanhamos, sim, não de forma tão técnica, de forma pura, mas saber como funciona o esquema de mineração, como funciona o esquema dos BIP do Bitcoin, como funciona do Bitcoin acabar, vamos supor, por algum erro do programa, alguma coisa. Não um meteoro, Renato, não nada. Tô falando por erro de concepção, alguma coisa que cagarem no código. Vocês acham possível isso? Sim, é possível. Já aconteceu o bug, né? Não, o bug, inclusive, teve desfez de transação e tudo mais, né? Isso já aconteceu. Sim. Mas teve anos. Pode, inclusive, é possível, o computador quântico, várias coisas são possíveis. Agora, existem soluções, como as soluções que já foram dadas, desfazer transação, inclusive, e voltar ao estado anterior. Inclusive, é possível que haja algum bug, o Bitcoin pare de funcionar uma semana, 2 semanas, até que haja um consenso, mude a prova de trabalho e se volte a um ponto anterior, né? Isso é possível. E praticamente isso não pode acontecer porque tem muita gente tem tanta gente com pele em jogo que os próprios, um exemplo, teve um caso de um desenvolvedor do Bitcoin que deixou passar lá um bugzinho. E um dos caras do Bitcoin Cash reportou. Você vê que os próprios altcoins têm pele em jogo, eles têm o interesse de que o próprio Bitcoin vá para frente. E, na verdade, eles não querem substituir o Bitcoin, eles querem tomar seu Bitcoin, na verdade. Eles querem vender seus tokens por seus Bitcoin, na verdade. Eles ficam Essa é a verdade.
Eles ficam pegando o seu Bitcoin, né? Você troca os seus Bitcoins para a shitcoin dele. Nem eles acreditam no próprio projeto. Pois é. Respondendo a pergunta que você fez, do que é mais importante no livro. Tem vários livros melhores sobre Bitcoin. Você não precisa... Uma coisa mais importante do livro não é você entender o Bitcoin, não é você entender a emissão do Bitcoin, a política do Bitcoin, não é nada disso. A coisa mais importante do livro é o prólogo. Foi o que o Alan falou. Você entender que você não vai receber aposentadoria. Se você não tiver filhos dispostos e capazes a te sustentar, você vai para a sarjeta. Seus imóveis não vão valer nada, os reais não vão valer nada, o mercado imobiliário, ações não vão valer nada, o legacy está comprometido. Só existe perda fixa e variável. Se você compreender o conceito de juro negativo, de juro real negativo, e de que você não tem opção, você vai entender que o Bitcoin é imperativo moral inevitavelmente. Mesmo que você não seja exposto depois ao Bitcoin. Se você não entender isso, você continua acreditando na pirâmide do INSS, você continua acreditando em empíricos de merda de golpe, de golpista, você acredita em pirâmide, você acredita em retorno de 5% ao dia, e você vai continuar sendo enganado, roubado e votando em Bolsonaro, investindo para reeleger Bolsonaro, achando que ele vai salvar a sua vida. Ninguém, nenhum homem vai salvar sua mãe, sua filha, nem você, que não seja você, seu pai ou seus filhos, bicho. Não espere isso. Isso é verdade. Eu li o prólogo e é bem isso mesmo. Enquanto as pessoas não entenderem que você tem que... Né, se você não se educar, se você não for atrás, ninguém vai por você, ninguém vai defender. Satoshi Nakamoto é John Galt. A única maneira de você derrubar um estado totalitário é parando de colaborar com ele. A regra do 80-20 é verdadeira. A maioria das pessoas são irrelevantes economicamente. Elas tiram da conta e botam na boca. Não investem em nada, gastam mais do que arrecadam. 2/3 dos imóveis estão financiados nos Estados Unidos, 3/4 dos carros. A maioria das pessoas tem patrimônio negativo. Se 2-3% dos produtores se recusarem a pagar impostos para os vagabundos, para os parasitas, o sistema colapsa. E o sistema vai colapsar de qualquer maneira. Porque você não tem como aumentar o Estado indefinidamente. Roma colapsou, a União Soviética colapsou, a Alemanha nazista colapsou. Ele vai colapsar, a Grécia colapsou, toda vez que eles diluíram a moeda, colapsaram. A questão é que dessa vez você tem uma chance, o Titanic dessa vez tem um barquinho lá, tem um bote salva-vidas. Você pode escolher esse bote. O quanto antes você escolher, mais longe você vai estar da merda, não é isso? Isso é verdade. Mais longe você vai estar e assim, isso vai ser mais uma ponta de esperança, né? Porque, cara, você ter moeda hoje em dia... Fiat você tá afundando junto com o país, né? E assim, os amigos do rei recebem antes, sempre. E as empresas, todo mundo que tá lá perto do jogo. E a gente aqui lá na ponta, né, fica só esperando. O Bitcoin foi um pingo de esperança nisso. Você pode colocar num produto uma coisa que não que o governo não pode proibir, que o governo não pode controlar. E assim, cara, quando eu li o livro, eu já tinha esse entendimento, mas o Bitcoin me trouxe isso. Que se você não for dono do seu conhecimento, do seu dinheiro, de você ir atrás para estudar, e, cara, o Bitcoin é a melhor escola que tem no mundo. Você pode ser doutor, PhD, o que for, velho. Você começou, primeiro você vai entrar na ganância, tem aquelas fases, né? Não sei quem não entrou, né? Vai ter a ganância, quer ganhar, depois você perde, depois você aprende como funciona na prática. Depois você vê, cara, é assim que o Estado faz para ganhar, para tirar o meu dinheiro, é assim que imprime dinheiro, tem inflação. Ou seja, cara, foi uma virada de chave o Bitcoin. Para vocês também foram assim? Sim. Tem até acho que foi o Robert Breedlove que falou que o Bitcoin ele corrige a perda de esperança, o que resultará em menos abuso. Não será o santo graal que irá resolver todos os nossos problemas, mas resultará pelo menos em menos abuso. Pois é. Para você também foi assim, Renato? Você falou, né, eu compreendi primeiro o juro. Eu compreendi primeiro o juro negativo, fiquei desesperado, queria me matar, e depois eu entendi o Bitcoin como uma cura. Mas voltando àquela conversa que o pessoal tá comentando aqui embaixo do índio e tal, não é só aqui não. Olha, por que os romanos construíram o Muro de Adriano? Os romanos ganharam tudo até o final das Highlands. Por que eles não dominaram as Highlands, o norte da Inglaterra? Por que os romanos não invadiram a Irlanda? Por que os romanos não invadiram a Escócia? Os romanos só invadiam lugares que já tinham uma estrutura prévia de poder, que eles pudessem utilizar a moeda. Se o cara não tinha moeda, você não tinha como impor a lei romana. Se o cara não tinha escrita, você não tinha como impor a lei romana. Se não tinha uma nobreza ali, você não tinha pessoas que iam administrar os escravos. O romano não invadia um lugar que não tinha um certo nível de civilização, que ele pudesse aproveitar as estruturas para impor Roma. Por isso que ele fez o Muro de Adriano. Não é uma questão de Brasil, porque o índio não servia para ser escravo. É porque o cara estava em um nível de desenvolvimento de 20 mil anos atrás, porra.
15 mil anos atrás a gente já tinha cachorro que o índio não tinha. 10 mil anos atrás ele tinha galinha, tinha porco e o índio não tinha. Ele estava 15 mil anos, ele estava tão distante tecnologicamente que você não tinha nem como é que chama, negociar com o cara. O negro já estava acostumado com o conceito de escravidão há séculos, há milênios. Tipo assim, um cara que já compreendia esse instituto, você já tinha como impor isso a ele, né? Às vezes você comprava o cara escravizado, não é isso? Pois é. Inclusive, Renato, os próprios superintendentes romanos iam a diversas comunidades que queriam se alinhar a Roma, justamente para ter o título. Mas para isso você precisava ter uma nobreza que tivesse a iniciativa de ir lá, o cara que soubesse ler para saber a lei romana, saber o que era Roma, como é que aplica a lei romana, não é isso? Você tivesse moeda para pagar o seu tributo, coisas que o cara lá na Irlanda, no negócio, não existia isso. Mas, porra, eu vou tomar essa desgraça aqui para quê? Eu vou alfabetizar a galera aqui, eu vou ter que ensinar ele a usar moeda, não é isso ou não? Seria muito mais trabalho, né? Se você não demonstrar o mínimo de reputação que o imperador lá julgasse através do seu superintendente, você não se aliava. Não seria um protetorado de Roma nesse caso, né? É isso. Roma ganhou todas as batalhas. Roma foi até o fim. Por que eles não governaram o norte da ilha lá, da Bretanha? Por quê? Porque eles não invadiram a Escócia, a Irlanda, nada. Porque não tinha um grau de civilização, não existia uma nobreza local, não existia nível de alfabetização, não existia conceito de dinheiro fungível, de moeda. Então não tinha o que tirar dali, não é isso ou não? Não valia a pena, né? O custo é muito alto, né? É isso. Inclusive, uma das coisas importantes do livro é você entender que quanto menor a materialidade, a utilidade, o valor, o uso do dinheiro, mais rica é a sociedade. Na hora que o ouro deixar de ser reserva de valor, as pessoas vão utilizar o ouro para outros fins menos nobres que vão nos tornar mais ricos. Joias vão se tornar mais baratas, imóveis vão se tornar mais baratos, as empresas vão se tornar, o financiamento de empresa, na hora que você demonetizar ações, que você demonetizar ouro, que você demonetizar imóveis, tudo isso as pessoas vão se tornar mais ricas em todos os aspectos, quando o Bitcoin for realmente considerado a reserva de valor definitiva. E isso vai trazer à sociedade uma revolução moral, tecnológica, que sem precedentes. Vai ser maior do que o Renascimento medieval. Mas como o Renascimento medieval ela só aconteceu depois da peste negra, tem que morrer um terço da população para ter o Renascimento, não é isso? Caramba! Não é assim que aumentou a produtividade? Morrendo todo mundo, os caras só usaram as melhores terras, não é isso? Sim. Pois é, mas não pode ficar tempos difíceis formam homens fortes, né? Agora temos tempos muito fáceis, o que está acontecendo é a destruição mútua entre a própria população. Não, e nós estamos vivendo os tempos difíceis e se o cara... Não, nem começou, você tá transando de graça. Rapaz, tem 50 milhões de pênis a mais na China, meu irmão. Tem 50 milhões e Bolsonaro prometeu dar visto de graça. Não, deixar entrar sem visto aqui essa galera, imagine se eles viessem, né? Rapaz, na China some 1 milhão de pessoas por ano pra ser escravo sexual, dado oficial do governo, dê sopa com sua mulher, com sua filha. 50 milhões de homens sabem que nunca vai ter mulher se ele não tiver uma escrava no porão. Você ia ficar sem mulher, você ia procurar um escravozinho no porão. Os caras arrancam o dente para não morder o cara, escravo mesmo na corrente pra você transar. É isso, 1 milhão por ano. Isso é a China. Isso aí é o mundo cão. Você vai ver o que é mundo cão. Você vai ver o que é o tempos difíceis. Você tá transando de graça aí, come quem você quiser. Mulher mais. Rapaz, esse de ter mais mulher do que homem em idade fértil, isso não existe na Suécia. É 27% mais pênis do que vagina entre 15 e 29 anos, bicho. Islâmico, estuprando, roubando, arrepiando, gangue, controlando a porra toda. Meu irmão, você tem que dar graças a Deus que tá no Brasil, porque se nos próximos anos vai ter uma correção no mundo, a gente vai estar 10 vezes menos pior do que quem tá na China, na Índia, na caralho, na Europa, viu, velho? Não, isso aí que você falou é verdade. Aqui a gente ainda tá muito bem, né? E eu acho que ainda vai demorar até colapsar, igual eu falei. É isso. Aqui, na Índia e na China, o cara que só pode ter um filho, veio menina, ele vai nascer ou vai abortar? Vai abortar. De lixo, que ele vai ter que pagar dote, na Índia paga dote da filha, não é isso? Porra nenhuma, lixo, vai pro esgoto, nada, madeira. E aí vai ter mais homem ou mulher depois, todo mundo aborta as meninas. Só homem, velho. Só pica, exatamente, que maravilha. Isso. Cara, Outra assunto, Edilson, que acabei não falando, você falou sobre a questão de várias criptomoedas sobreviverem, como é a ideia defendida por Antonopoulos, né, que ele diz que iremos viver um mundo multicoin, né? Só que ele não está atento a que isso não tem como acontecer, justamente devido à lei da dupla conhecimento de desejos. Poucos tokens ou token dominante irá servir como bom dinheiro. Não tem como vivermos um mundo multicoin, onde cada empresa tem seu token, cada empresa tem sua moeda. Isso não existe. Existe uma limitação econômica para que isso seja limitado.
E não aquela ideia boba lá que o Antonopoulos defende, que é o mundo multicoin, onde iremos viver. Isso não existe. Não, eu acho que vai ter vários tokens. A fraca sempre vai perder. A forte você quer guardar e a fraca você quer... Foi lógico, Lady Gresham. Eu acho que, inclusive, quando eles proibirem real físico, eles vão criar um real sintético para boca de fumo, para prostituta, para o jogo do bicho, para comprar voto. Vai ter um real sintético que vai ser conversível em outra moeda em outro lugar, ou conversível em Bitcoin e na arbitragem regulatória. E a maioria das pessoas, por exemplo, um cara que vende crack, um cara que vende jogo do bicho, ele não pode assumir o risco regulatório, o risco de ficar com Bitcoin na carteira, pode? Ele não pode assumir esse risco, ele vai ter que receber e pagar em real. Só que se o Pix ele não pode usar, ele vai poder usar um real sintético colateralizado do Bitcoin, que usando aquilo ele está fazendo uma outra pessoa gerar Bitcoin para se endividar naquilo, não é isso? E eu acredito que vai existir real sintético e dólar sintético por muitas décadas ainda. Isso vai circular muito mais do que Bitcoin, como você falou da Lady Gresham. Porque se você receber metade do seu salário, em Bolívar, metade do seu salário em euro, você vai gastar o Bolívar primeiro, não é isso ou não? Na hora. E muito menos os comércios irão listar os seus preços em diversas moedas, né? Justamente por conta da dupla conhecimento de desejos. Teve uma vez que eu paguei um designer, ele queria receber em Bitcoin bem nessa queda, né? Eu falei, não, falei com o meu P2P, mandei shitcoin real, falei, agora manda Bitcoin pra ele. Não, o problema não é ele receber em Bitcoin, é você pactuar o pagamento em Bitcoin e a porra estourar, não é isso ou não? Isso é diferente. A questão não é como ele vai receber, é a definição do valor do serviço, não é isso ou não? Aí eu falei, cara, eu vou gastar o meu não, deixa shitcoin real, gasto, ele manda pra ele em Bitcoin, o meu fica aqui. Na alta a gente gasta, na baixa não. Cara, seguinte, essa live foi muito boa, cara, mas eu vou fazer o sorteio, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sorteio separado da live, porque essa live o pessoal já falou que vai cair. A primeira coisa que eu disse é fazer privar. Não vou privar a live, não. Não, pode cair. Pode cair. Eu quero que caia para a média dos 100 semanas. Então, quem é que não quer aqui ter a oportunidade de comprar Bitcoin a $20 mil de novo? Eu tô esperando, tô cheio de ordem lá. Falando na live cair. Ah, sim. O YouTube, ser derrubado. Derrubarem, porque eu não vou tirar do canal, vai ficar. Sim. Aí depois eu vou fazer o sorteio, vou fazer uma rapidinho só pro sorteio. Mas, entendi. Cara, eu queria agradecer vocês e queria que vocês dessem um último recado, né, para as pessoas que não entenderam Bitcoin e que ainda estão na dúvida. Vai, Renato. Começa aí, Alan, que depois o Renato vai dar uns 20 minutos aí. Qualquer tipo de investimento financeiro que você faça tem que ser descontado do aumento da base monetária. Se você não dobrou em dólar nos últimos 2 anos, você perdeu dinheiro, descontado o risco. Não existe investimento em regime de juro negativo. É tudo perda fixa e variável. Existe hedge. O Bitcoin é um hedge, é o seguro contra a merda que político faz. Se você não confia em político, seja bolsonarista, petista, o caralho que seja, a única coisa que você pode fazer para combater o STF, para combater Dória, Bolsonaro, o caralho que seja, é comprar Bitcoin e manter ele em code. Nada mais, além disso, e matar gente e morrer, você pode fazer para ser útil. Se você não fizer isso, você é comparsa. Se você tiver imóveis, se você tiver ações, se você tiver tesouro direto, você é comparsa de Lula, de Bolsonaro, de Fachin, desses caras tudo do STF. Você tá financiando todos eles. Você é inferior moralmente a eles, porque você tá colaborando sem se beneficiar como eles estão, né? Mas tem gente que não tem o conhecimento, Renato, e aí eles... A partir de hoje, quem ouviu minha voz, tem o conhecimento e tem as fontes de buscar. O livro tá de graça, escreva lá, PDF grátis, tem ditado no YouTube, porra, bicho. Agora não tem mais não. Na Bíblia é muito clara. Quem não conhece a lei é julgado pelo coração. Quem ouviu minha palavra hoje já sabe que existe uma lei. Se não pesquisou, foi porque não quis, não é isso? Isso é verdade. Com certeza. E o cara só entende depois que pesquisa. E você, Alan? O que você deixa de mensagem? Basicamente só tenho que a complementar o que o Renato falou, né? Porque muitas coisas que ele fala não faz muito sentido eu ficar repetindo a mesma coisa, né? Tipo, outras palavras, só digo só o que é que ele tá falando ali. Basicamente o Bitcoin está sendo construído justamente para ser imune à diluição, controle de capitais, jurisdições, expropriações, censura e atrapalhada de político, né? Que é tudo isso que o Renato falou. É mesmo. Atrapalhada de político. Ó, quem quer saber onde comprar o livro? O link tá na descrição. Eles têm de graça, mas compra o livro. E eu vou abrir uma outra live só para fazer o sorteio, tá bom?
E eu quero agradecer os dois, tanto o Renato quanto o Alan. Muito obrigado e até uma próxima encontro que o Renato disparou aqui, que eu fiquei até... O próximo vou me preparar melhor, você vai ver, Renato. Aí eu vou estar na ponta da língua, você não vai pegar mais nem nada. Quem quiser o livro Capa Dura, pode comprar na Refúgio Bitcoin, que já chegou o Capa Dura. Quem quiser o Capa Comum, tem na Refúgio Bitcoin, tem um Capa Dura. Quem quiser a capa comum tem lá no site, lá, em diversos outros sites. Essa aqui é a capa dura e essa aqui é a comum. Eu vou deixar depois o site do Refúgio Bitcoin e vou fazer o sorteio já. Valeu, brigadão aí, pessoal, e até a próxima, que é a metralhadora Renatão 38. Falou!